Cidade pela Campinas Montemor nos dois sentidos na altura da Vila Boa Vista. No sentido Hortolândia, problemas na região da EMS. Pela Santos Dumont, tráfego lento no sentido Indaiatuba, na altura do SESI. Quem ama tranquilidade escolhe produtos da Tigre que garantem confiança e qualidade na hora de construir ou reformar. Por isso, há 80 anos, quem ama tranquilidade, ama a Tigre. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva, a partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Júlio Nascimento. 5h01. Alô Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas, você acompanhando AM 1270 em Ribeirão Preto ou ligado pelo YouTube, Facebook, aplicativos Band Rádios. Seja bem-vindo, hoje é segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021. Estamos iniciando mais uma edição do Bandeirantes Esportiva. Vamos juntos até às 7h30 da noite, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Avante meu bugre, com fibra e testemunho. E o primeiro destaque é do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Um abraço pra você, Marquinhos. É mais amor. Tudo bem aí? Aqui tá tudo bem, tudo Band, por aí, como vai, meu amigo? Também, Júlio, um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes também. Guarani agora quer se reabilitar no campeonato e tem jogo nesta terça-feira contra o Operário. Técnico Daniel Paulista está trabalhando o time. Bruno Silva, capitão do time, que voltará no jogo desta terça-feira, daqui a pouco vai falar na Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com Antônio Lupe. Fala, Lupe! Tudo bem, Júlio? Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. Depois da vitória em cima do Brusque por 3-0 ontem no Moisés Lucarelli, o técnico Gilson Kleina agora tem semana cheia até o próximo compromisso. Domingo que vem, fora de casa, contra o Vasco, em São Januário. O técnico Gilson Kleina deve ganhar reforços, principalmente com a regularização de Marcelo Hermes, lateral esquerdo, e também do volante Iago Henrique. E fora das 4 linhas, o departamento de futebol segue trabalhando e a contratação do meia Matheus Anjos deve ser confirmada a qualquer momento. O atleta pertence ao Atlético Paranaense e deve chegar por empréstimo até o final da Série B. Em acordo comum, Humberto Louser deixa o comando do esporte. Louser ficou no clube em 22 jogos e teve 40% de aproveitamento. É a 9ª demissão em 17 rodadas na Série A do Campeonato Brasileiro. Corinthians. Salve o Corinthians,
O Corinthians, João Paulo Capelanes. Atenção, semana decisiva para o fim da novela Roger Guedes. O Corinthians tem ao final deste mês para conseguir, e o jogador a mesma coisa, a rescisão de contrato para que ele possa se desvincular do Shannon Lumem e, consequentemente, fechar contrato com o Corinthians. A janela de transferências termina no último dia deste mês, consequentemente no final dessa semana. Então o Corinthians segue otimista na expectativa que de fato o jogador consiga a rescisão. E por outro lado, na semana passada conversamos com um membro do staff do jogador que deixou bem claro: o jogador quer a rescisão de contrato, mas procura fazer de forma amigável. E Roger Guedes quer jogar no Corinthians. Então é semana decisiva para finalmente essa novela que já dura mais de um mês finalmente terminar. Em relação do time que pegou o Atlético Paranaense e venceu, o Corinthians vive a expectativa para saber se Fagner teve apenas um desconforto na panturrilha, aquela fisgada, ou se de fato teve uma lesão. Ele, que foi substituído ainda no primeiro tempo, reclamando de dores na panturrilha, vai passar por exames nesta segunda-feira e, caso não dê nada, a expectativa que volte aos treinamentos do CT Joaquim Grava ainda esta semana. Após testes em jogos de Atlético e Cruzeiro, Prefeitura de Belo Horizonte volta a proibir jogos com torcedores. Segundo Alexandre Calil, as autoridades vão pensar numa forma mais segura para autorizar a volta das torcidas aos estádios. Palmeiras. Quando surge ao viver de imponente. Vinícius Bueno. Com a derrota para o Cuiabá em casa pelo placar de 2-0, o Palmeiras chegou a 4 jogos consecutivos no Campeonato Brasileiro sem vitória, sendo 3 derrotas seguidas. E com a eliminação na Copa do Brasil, o time mais uma vez terá a semana toda para trabalhar antes do próximo duelo, que será neste sábado contra o Atlético Paranaense, mais uma vez no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. O Abel Ferreira, que cumpriu suspensão automática por conta do cartão vermelho recebido no jogo contra o Galo, volta a trabalhar normalmente, assim como seu auxiliar João Martins e o meia Patrick de Paula. E uma última informação relacionada ao mercado da bola: nas últimas horas, o Bahia procurou a diretoria alviverde para tentar contratação de Lucas Lima por empréstimo. Na última sexta-feira, em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes no programa Esporte em Debate, o diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, admitiu que no momento o melhor caminho para o clube é o empréstimo ou a venda em definitivo do jogador. Após saída de Roger Machado, o Fluminense efetiva Marcão no comando técnico. A estreia será hoje, segunda-feira, 8 da noite, contra o Galo. São Paulo. Salve o tricolor paulista. O São Paulo, Paulo do Vale. Boas notícias para o São Paulo, que venceu ontem o Sport 1-0, resultado magro, mas importante. O tricolor, pela primeira vez no Campeonato Brasileiro de 2021, venceu 3 jogos na sequência. E agora pensa em Copa do Brasil. Quarta-feira, o Fortaleza, 9h30 da noite, no Morumbi. E o técnico Crespo voltou a contar na noite de ontem com Benítez, 4 jogos depois. Entrou em campo no decorrer do segundo tempo e também com Luciano. 2 meses depois, 17 jogos afastado da equipe, Luciano também entrou na segunda etapa e está à disposição para esse jogo importantíssimo de quarta-feira contra o Fortaleza. Arboleda ficou de fora com um problema na coxa, tenta a recuperação ainda para quarta. O mesmo vale para Marquinhos, atacante, que pode, quem sabe, voltar a ficar à disposição. E também o Wellington pelo lado esquerdo. Reinaldo, que estava suspenso no Brasileirão, volta a ficar à disposição do técnico Crespo. Giro Internacional. Esporte pelo mundo. Lionel Scaloni convoca a Argentina para enfrentar o Brasil e promove a volta de Paulo Dybala. O atacante da Juventus é a principal novidade na lista para os Jogos da Argentina. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Gustavo Soler. O atacante Diego Tardelli deve ser oficializado hoje como novo reforço do time do Santos. Com relação a Léo Batistão, a documentação do jogador deve chegar nesta segunda-feira para ele ser liberado no BID, o boletim informativo diário da CBF para a sequência da temporada. Para o jogo desta quarta-feira contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com Marinho e ainda não sabe quando o camisa 11 poderá retornar aos gramados. Já Kaique será reavaliado por causa de uma lesão na coxa que aconteceu no último sábado. No empate por 2-2 contra o Internacional, o Santos chegou a 57 gols sofridos em apenas 47 jogos nesta temporada. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Carlos Henrique. O comentarista que bate pesado, qual é o seu primeiro destaque? Um abraço pra você, CH.
Oi, Júlio, boa tarde. Um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Está tudo muito embolado e indefinido na Série B. A vitória da Ponte, a 4ª consecutiva em casa, né? Ela tirou o clube um pouco, momentaneamente, do sufoco, saiu da zona de rebaixamento, e tem Vila Nova, Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas. Mas tem um caminho muito grande, ainda restam 18 rodadas no Campeonato Brasileiro no segundo turno, e a Ponte tem que melhorar muito o seu performance para sair dessa confusão. Mas, nos últimos jogos em casa, o percentual subiu muito. Se continuar desse jeito, que a gente sabe é muito difícil, mas pode acontecer, a Ponte vai ficar tranquilamente na Série B, é o que a gente deseja. E no caso do Guarani, nas últimas partidas, o percentual e o performance de aproveitamento caiu demais. O time despencou da 5ª, 6ª colocação para a 9ª, distanciou 3 pontos, que parece não ser muito nesse momento, mas é, porque o Guarani é o 9º com 30, tem o Náutico com 30, tem o Sampaio Corrêa com 31, Operário com 32 e o Botafogo com 32, além do G4. Enfim, o que está equilibrado lá em cima continua equilibrado no G4. Tudo bem, Batistão? Um abraço para você, bem-vindo à Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque? Tudo bem, Júlio? Um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone esportivo do Rádio Campineiro. Nas últimas semanas, o assunto goleiro tem sido destaque no noticiário esportivo em Campinas. Ivan Quaresma foi duramente criticado por ter falhado na derrota da Ponte Preta contra o Curitiba. Ontem fechou o gol, fez milagres na vitória da Macaca contra o Brusque. Alma lavada. Rafael Martins ganhou a vaga de Gabriel Mesquita, acusado impiedosamente de falhas constantes na derrota do Guarani contra o Vitória. Rafael Martins, recém-possado no cargo, experimentou o gosto amargo da saraivada de críticas nas redes sociais. Falhou no gol olímpico de Soares. A vida de goleiro não é fácil. Goleiro, arqueiro, guarda-metas, guarda-redes, guapo. São tantas as denominações para identificar o único jogador que tem autorização de usar as mãos dentro de uma área de confinamento. Enquanto os atacantes e meias perdem gols aos borbotões, para o goleiro o erro é uma manifestação de pecado, falha capital, que pode mudar a história do jogo. Os atacantes têm uma espécie de salvo-conduto. Erram o jogo inteiro, perdem gols, mas se fizer um gol e o time dele ganhar, ele recebe o perdão definitivo da torcida. O goleiro, se levar um frango, pode fazer umas 5 ou 10 defesas milagrosas no mesmo jogo, que não será perdoado se o time dele perder. Se defender um pênalti, vira herói. Se levar um gol de uma bola pegável, será crucificado como Jesus Cristo lá no Monte Gólgota. De fato, a posição mais ingrata do futebol é a de goleiro. Dizem que o menino, quando começa a jogar futebol, se interessa pelo futebol, se não tem talento, vai ocupar essa posição aí de goleiro. Será? Talvez antigamente fosse assim. Hoje em dia, com a modernidade, os goleiros precisam saber jogar com os pés, além de ter a capacidade técnica para defender o gol com o tamanho de 7,32 por 2,44. O goleiro tem que ser um super-homem, tem que ter reflexo rápido, capacidade de antevisão do lance, explosão física, elasticidade, tem que ter boa impulsão, agilidade e colocação. São os requisitos especiais para um goleiro. O goleiro carrega a responsabilidade de segurar o resultado do jogo do seu time. Ele é uma espécie de guardião da chave, do céu ou do inferno, dependendo do resultado.
Vida de goleiro é uma arte, é uma missão. O treino do goleiro é um desafio incomensurável para um esqueleto humano. O cara tem que ser de borracha. Pular, saltar, cair, levantar, defender mais de 100 bolas que são chutadas contra ele como se fossem tiros de canhão. Não existe goleiro que não falha. Marcos, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, campeão da Libertadores. Em 1999, campeão do mundo. Em 2002, com a seleção brasileira, levou um frango bizarro no mesmo ano quando furou em uma bola durante uma goleada histórica que o Palmeiras sofreu diante do Vitória pela Copa do Brasil. Valdir Pérez foi um goleiro excepcional, ganhou inúmeros títulos na carreira, mas na Copa do Mundo de 1982, num jogo contra a União Soviética, em Sevilha, ficou marcado porque tomou um frango. Mesmo sendo a única falha inegável do goleiro brasileiro naquela Copa, ficou a pecha de frangueiro. Os torcedores, rivais, especialmente os do interior paulista, não deixavam ele esquecer. Quando voltou do Mundial, em todos os jogos do Campeonato Paulista, a torcida gritava frangueiro, frangueiro, todas as vezes que o Valdir Pérez entrava em campo. Barbosa, goleiro ídolo do Vasco, foi acusado de falhar no segundo gol do Uruguai. A Copa do Mundo de 1950, em pleno Maracanã. Episódio conhecido como Maracanazo. O ponta Gija entra pela direita, quase sem ângulo, não cruza, chuta para o gol. A bola entra rasteira no canto esquerdo. Apesar do esforço terrível do goleiro brasileiro Barbosa para evitar o gol. Não conseguiu. Uruguai 2-1 de virada. Brasil jogava pelo empate. O jogo termina. Uruguai campeão do mundo. Silêncio, choro no recém-inaugurado Maracanã, com quase 200 mil torcedores. Luto em todo o país. Barbosa foi acusado pela derrota e pela perda do título brasileiro. Barbosa disse numa entrevista 50 anos depois, extremamente magoado, chateado, que no Brasil a pena máxima para o condenado é de 30 anos. E a pena dele já durava 50 anos. Morreu magoado. Bandeirantes Esportiva no ar nesta segunda-feira com os trabalhos técnicos de Alexandre Almeida, Joels Cardoso, coordenação técnica Gil Kleber, produção e apresentação comigo Júlio Nascimento, as reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz, comentários com Carlos Henrique, o Bate Pesado, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil e Carlos Batista, que também é o nosso comandante de esportes. A direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, passa a minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol. Bandeirantes Esportiva.
esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. O Grupo Serra Funerárias comemora em agosto 60 anos, com uma promoção exclusiva. Adesão grátis para os 10 primeiros que ligarem. Aproveite essa oportunidade para garantir a tranquilidade da sua família. Planos funerários com cremação. Ligue para 19-3775-9752 e associe-se já. Acesse gruposerra.com.br e confira mais benefícios e planos. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. É bola! Se manda, vem, Iago penetrou na defesa, vai carregando na entrada da área. Opa! Pênalti! Penalidade máxima para Macaca. É pênalti para a Ponte Preta bater. Moisés, um sentimento de confiança toma conta do seu corpo. Moisés não sai da área, trotou o pé direito, bateu, é gol! Gol! Minutos passados o segundo tempo, Moisés partiu de pé direito, bateu firme, cobrou muito bem o pênalti, deslocou o goleiro, bola no canto baixo esquerdo e o goleiro pulou do outro lado, a bola bateu no fundo do gol e fez chuá. Ponte Preta, paixão que não se explica. Moisés, camisa 121, a homenagem ao aniversário da Associação Atlética Ponte Preta. Moisés coloca a bola no fundo do gol, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Moisés, camisa 121, faz a rede balançar. Examada Ponte Preta, dá-lhe Macaca. Moisés, 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 nas costas, camisa 121, ampliando majestoso, Ponte Preta 3, Brusque 0 e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Pênalti muito bem batido pelo Moisés, mandou no canto direito do goleiro Zé Carlos, que nem apareceu na foto, e na comemoração homenageou a Ponte Preta pelos 121 anos, número que ele carrega na camisa. Moisés coloca em campo além do ex, já passou pelo Brusque e agora marca com a camisa da Ponte o seu 11º gol na temporada, o terceiro da Ponte no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte 1, 2, 3, Brusque 0. Bandeirantes.
Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Carlos Batista. Você sabe o quanto é importante ter um plano funerário? Um plano funerário te dá segurança, garante agilidade. Na parte burocrática, informa e acompanha os familiares no momento mais difícil. O Grupo Serra é uma empresa tradicional e humanizada, com 60 anos de mercado e com mais de 300 mil associados, que conta com 7 unidades na região e abrangência nacional. No plano funerário Serra, você paga pouco por mês e economiza muito no momento do funeral. Neste mês de agosto, o Grupo Serra comemora 60 anos e traz novidades no seu plano de benefícios. Para os novos associados, os planos estão com 60% de desconto na adesão. E tem promoção com adesão grátis para os 10 primeiros que ligarem no 3775-9752. 3775-9752. Aproveite esta oportunidade para garantir a sua tranquilidade da sua família. Planos funerários com cremação e muitos outros com valores acessíveis. Associe-se já. Ligue para 19, o código de área, e o número 37759752. Ou então acesse gruposerra.com.br e confira. Grupo Serra Funerárias. Há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Júlio Nascimento. 5h27, já abrindo aqui participação para os nossos ouvintes. No WhatsApp 971021493, o espaço é seu. Mande o seu áudio. Mande áudio. Não mande escrevendo não, que eu não sei ler não. É isso aí, Valdomira. A gente até lê, mas áudio é melhor. Então mande o seu áudio aí falando de Guarani, falando de Ponte, para 971021493. Hoje teremos Fala Galera, será um prazer ter a sua voz, ouvinte, aqui na Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo. Vamos com informações do Guarani se preparando para amanhã, já tem jogo. Guarani e Operário é o jogo da Bandeirantes nesta terça-feira, e tudo sobre o Bugre e tudo que aconteceu no final de semana e nesta segunda-feira com o repórter Marcos Luiz. Mais uma vez, um abraço para você, Marquinhos. Para você também, Júlio. Um abraço pro amigo da Rádio Bandeirantes, né? O torcedor que nos acompanha. O Guarani, que daqui a pouco, né, Júlio, já está, na verdade, iniciando aí a sua concentração para a partida contra o Operário, jogo que será realizado nesta terça-feira. Terá a transmissão da Rádio Bandeirantes. O Bugre iria jogar às 4h30 da tarde, mas agora às 19h no estádio Brinco de Ouro. Primeira partida do segundo turno em casa. A estreia foi ruim, acabou perdendo por Vitória por 1-0 em Salvador, no Manuel Barradas. Técnico Daniel Paulista ainda não confirmou o time, mas me disse o passarinho que o Rodrigo Andrade vai para o jogo. Não sei se titular, mas será relacionado pelo treinador. Aí, conversando com algumas pessoas, essas pessoas me disseram o seguinte: mais vale o Rodrigo Andrade meia boca do que o Tony inteiro. Jogo essa bomba pra você, Júlio. Não, eu tô fora dessa bomba aí, Marquinhos. Eu vou jogar pros comentaristas, isso sim. Mas de fato é que o Tony não foi bem
nos jogos que ele foi acionado, né? A temporada do Tony não é uma temporada boa. Mas o Rodrigo Andrade, que é um titular absoluto, nos últimos jogos antes da lesão também não estava bem. De fato é que o Guarani tem sofrido muito com a falta de opções nos jogos, né, CH? Toda hora mudando a escalação, toda hora tem um desfalque, tem uma suspensão, tem um jogador entregue ao departamento médico. Isso no campeonato como a Série B faz muita diferença, Carlos Henrique. Vai, Júlio, não há dúvida. É só colocar o Acorce de começo, não tem muito o que falar. O Rodrigo Andrade está sem ritmo de jogo. Pode colocar no segundo tempo, caso o Acorce não dê conta do recado. Agora, Tony não dá mais. Todo mundo sabia, só o treinador que não. Teimoso, cabeça dura. Como ele está sendo teimoso em outras opções que ele está fazendo. Ele encostou o Renanzinho sem colocar o menino para jogar, foi dando uns 15 jogos para o Matheus Souza, virou nada. Agora ele está fazendo de novo com o Alan Vitor e colocando o Maxwell para jogar, que não joga nada. Até agora não jogou nada. Então o treinador tem que ser cobrado, todo mundo ficou do lado dele, acho que é um treinador que conhece, está fazendo um bom trabalho, mas é muito teimoso. Então nessas 3 opções ele está pisando na bola. Não dá mais para insistir com o Pablo. Não dá. Não precisa ver mais jogo. Não dá. No Guarani não é o mesmo jogador. Foi contratado que veio da Ferroviária. É outro. A barba é a mesma, mas o futebol é outro. Não deu certo. Até agora não deu certo. Incerto por incerto, põe o menino para jogar. Põe o Acorce para jogar do lado do Índio, já que não conta com outros jogadores. Agora, pode ser que o Bruno Silva volte, né? Se o Bruno Silva voltar, coloca Bruno Silva e Índio. Esquece Pablo. Esquece, Pablo. Bruno Silva volta, CH, e daqui a pouco a gente vai até ouvi-lo, mas o Bruno Silva volta de suspensão. Não está resolvido, é Bruno Silva e Índio. Acabou, chega de Pablo, pelo amor de Deus. Eu não aguento e a torcida também. E você, Batistão, Rodrigo Andrade e Tony, claro que a gente nem está discutindo o papel de cada um dentro do elenco, né? Inclusive o Rodrigo Andrade, com condições, certamente vai retomar esse espaço dele. Mas o Guarani tem sofrido muito com essas oscilações dos atletas, né? Dificilmente consegue ter uma regularidade quando sai um jogador, entra outro. O Daniel Paulista já vai para 21 jogos, com 21 escalações diferentes. Ele não conseguiu repetir a escalação ainda na Série B. O Daniel Paulista, ele encontrou um jeito do time jogar lá com o Davó e com o Júlio César, vinha funcionando bem, até porque o Regis estava numa fase espetacular, marcando os gols e jogando de uma forma realmente fazendo a diferença no time do Guarani. Quando saiu o Júlio César contundido e o Davó, que foi para os Estados Unidos, o técnico demorou muito tempo para arrumar um outro jeito de jogar, porque não tinha no banco de reservas atletas com as mesmas características do Davó e também do Júlio César. E aí, ele, além de ter demorado muito tempo para achar uma nova maneira de jogar, uma plataforma tática diferente, ele também acabou pecando numa coisa que eu cheguei a elogiar aqui em algumas oportunidades, que era o forte dele, a escolha das peças. Então esse Alan Vitor, ele, todas as vezes que ele entra no time do Guarani, ele vai bem, ele funciona bem, ele tem um chute forte, especialmente da entrada da área, marcou gols assim. E aí ele deu oportunidade para ele num jogo, o time inteiro teve dificuldade, foi um empate no Estádio Brinco de Ouro. E aí no jogo seguinte ele tira o cara do time, sendo que ele não usou o mesmo critério com o Matheus Souza. Ele deu um número grande de jogos para o Matheus Souza e deu um número pequeno de jogos, quase praticamente não sendo uma grande oportunidade para o Alan Vitor. Então é a escolha das peças que tem sido um critério ruim do Daniel Paulista. Nesse jogo aí contra a equipe do Vitória, veja, o único volante de ofício, de primeiro volante, né, que o Guarani tem, é o Acorce. E aí ele coloca 2 segundos volantes, até o Tigrão defendendo uma tese, falou, mas o Índio, em alguns momentos aí, chegamos até a pedir que ele poderia quebrar o galho e jogar como zagueiro.
Se ele pode jogar como zagueiro, ele pode jogar como volante também. É o caso do Bruno Silva, que é zagueiro e joga como volante. Mas é diferente, porque o trabalho que faz o Índio é muito diferente do trabalho que faz o Bruno Silva. O Bruno Silva faz um trabalho à frente dos dois zagueiros, é ele que faz a saída ali da linha de 3, e ele atua numa faixa aonde o Índio não consegue jogar. O Índio atua mais do lado esquerdo e mais adiantado, mais avançado, quase pelas beiradas do campo. Já tivemos jogo aí, que ele aparece na linha de fundo, fazendo o cruzamento para o arremate dos atacantes. Então não tem jeito do Índio fazer esse trabalho. Então o melhor seria realmente colocar o Pedro Acosta. Ah, mas é verde, não sei o quê, ainda não tem condições. Coloca para jogar, ué. Ele não colocou o Titi, igualmente verde. Acho até mais verde o Titi do que o Pedro Acosta. Não, ele preferiu colocar o Tony em má fase, péssimo, não fazendo absolutamente nada. O time jogou com 10 contra a equipe do Vitória, não se encontrou em campo. O grande problema realmente é o meio-campo. E aí descambou. Primeiro que não tem o Regis, que é o jogador que vinha fazendo a grande diferença. Tem o Andrigo, que é bom jogador, tem muita qualidade, mas é bem diferente do trabalho que vinha fazendo o Regis. E agora os jogadores começam a voltar. Então veja, o Rodrigo Andrade, quando saiu do time contundido, ele saiu como titular. Tem que ver o aspecto físico, como é que ele está. Se ele estiver bem fisicamente, estiver em condições de jogo, ele tem que voltar naturalmente no time do Guarani. Então é Bruno Silva e Rodrigo Andrade. Não tem história de Índio. O Índio é o reserva. Tony é reserva. Então por que ele vai jogar com o Índio, com o Bruno Silva e Índio, sendo que o Rodrigo Andrade era o titular junto com o Bruno Silva, nos melhores momentos do time do Guarani, dentro desta mesma competição? Então, para mim, Júlio, não tem nenhuma dúvida. Não existe aí nenhuma dúvida com relação a esse meio-campo com a dupla de volantes. É Bruno Silva voltando, cumpriu suspensão por cartão, e Rodrigo Andrade voltando, se tiver condições físicas, vai fazer a dupla de volantes ali com o Bruno Silva. Muito bem. Bom, Marquinhos, seguindo, falando de Bruno Silva, inclusive, foi ele quem atendeu a imprensa hoje, certo? Sim, foi ele que atendeu a imprensa, falou, claro, do momento do Guarani, projetando a equipe para a partida desta terça-feira. A cobrança sempre existiu aqui dentro do vestiário, entre os jogadores. Então, é claro que a gente vem de 3 resultados que a gente conseguiu a vitória. Então agora, eu acho que como a gente sempre fez, é se cobrar, é continuar trabalhando, focado para que as vitórias comecem a voltar novamente. Bruno, na sua opinião, vendo de fora, o que faltou para o Guarani conquistar os 3 pontos em Salvador? Então, de fora é sempre mais fácil, né? A gente, olhando de fora, tem uma noção ali, mas quem está dentro de campo que sabe o quão difícil é, né? Mas olhando ali de fora, assistindo o jogo de casa, a gente não conseguiu pôr o nosso ritmo no primeiro tempo. Aí depois tomamos o gol no finalzinho do primeiro tempo. No segundo tempo, Vitória começou a jogar de contra-ataque e é sempre difícil entrar numa defesa tão fechada, né? Mas eu acho que faltou ali pôr nosso ritmo mais, a parte das movimentações que a gente sempre está acostumado a fazer. Mas agora é trabalhar. O próximo jogo já está em cima, que é amanhã contra o Operário, ver o que a gente fez de errado para corrigir para o jogo de amanhã. Dos 9 pontos disputados, Bruno, o Guarani conquistou apenas 1. Já é motivo de preocupação? Na verdade, a gente tem que estar sempre com o sinal de alerta ligado, né? Porque a gente sabe que é uma competição muito disputada, muito competitiva. E não só por causa das derrotas que a gente teve, desses 9 pontos disputados, conquistamos 1. Mas a gente sempre tem que estar com o sinal de alerta ligado, sempre procurando fazer bons jogos para conseguir pontuar e conseguir manter ali na parte de cima da tabela. Bruno Silva falou sobre o adversário, o Operário, nesta terça-feira. O desafio do Guarani é sempre estar superando a cada jogo, né? A gente sabe que várias equipes tiveram trocas de treinadores, reforçaram seus elencos. A gente sabe que o segundo turno da competição é muito mais disputado, as equipes já se enfrentaram, então sabe como jogar o jogo.
E a gente tem que procurar estar focado, procurar a fazer o nosso trabalho. E amanhã é um jogo muito decisivo, como todos os outros foram, mas amanhã jogando dentro de casa a gente sabe que tem que pôr nosso ritmo e buscar a vitória o tempo todo. Como buscar o caminho do sucesso? Bruno Silva respondeu. A gente tem que procurar reverter no próximo jogo, que é amanhã. A gente sabe que a gente não fez um bom jogo lá em Salvador. Foi um jogo muito abaixo do que a gente pode. Os desfalques, como não só desse jogo, como os outros jogos, todos os desfalques sempre fez falta, porque a gente sempre sabe que a gente tem um grupo muito qualificado. A gente sabe que acho que não conseguiu ainda jogar 2 jogos seguidos com a mesma formação, então a gente sabe que é um grupo forte, mas a oscilação do time não pode acontecer como foi nesse jogo. A gente sabe que é um campeonato muito disputado, então a gente tem que ter uma constante nesse segundo turno agora. Ô Bruno, como o Gleger gosta de falar, né, nessa plataforma tática, nessa saída de 3, você tá bem? Você consegue fazer com tranquilidade o que pede o técnico Daniel Paulista? Não, eu me sinto à vontade para fazer a saída com 3. E isso é estratégia de jogo a jogo, né? Não são todos os jogos que eu entro ali constantemente, tem alguns jogos que eu entro mais ali como um terceiro zagueiro, mas sempre vai ter gente no meio de campo para fazer esse controle de bola ali. Mas eu me sinto à vontade para fazer isso aí. A gente é um padrão que a gente criou aqui, que o Daniel, desde quando chegou, gosta de fazer isso, então a gente assimilou muito bem, vem a cada treino evoluindo, cada jogo, e é procurar manter isso aí para a sequência do campeonato e nesse segundo turno ter uma constante, como eu disse, para conseguir as vitórias necessárias. Legal, aí tá o Bruno Silva, né, o capitão do time, volante barra zagueiro, ou zagueiro barra volante, enfim, é o capitão do time conversando com a gente, Júlio. Pois é, o Bruno Silva, né, inclusive em termos de quantidade de jogos, o Bruno Silva é um dos principais jogadores do Guarani, né, um dos que mais esteve em campo durante a campanha da Série B, participou aí de 30 partidas da temporada, 19 na B-Zona, tinha jogado todas no primeiro turno e por um cartão amarelo aí, e a suspensão, né? Acúmulo de cartões amarelos, o Bruno Silva não participou do jogo contra a equipe do Vitória. Passando aqui rapidinho para algumas mensagens de texto, os nossos ouvintes, torcedores do Guarani, o Quilombo Grino tá muito bravo com o Guarani, com certeza esse técnico, esses goleiros que estão aí, não vão ajudar o Guarani a chegar em lugar nenhum. Todo mundo vê menos o Michel Alves e o presidente, lamentável, tá bravo aqui. Eu sempre falei do Pablo, horrível, Zezinho de Guarulhos. Goleiros que falham em momentos cruciais, uma falha por baixo, outro falha por cima. Precisa contratar um goleiro urgente para ser titular e não sair mais. João Bugrino manda mensagem. O Rodrigo pergunta aqui, CH, você acha que teve uma falha em qual nível do Rafael Martins no sábado? E aí, CH, dá para colocar aí um nível de falha? Foi uma falha muito grave, uma falha corriqueira? Foi um gol olímpico, né? Um gol olímpico sempre chama atenção pelo posicionamento do goleiro. A transmissão, eu não estou fazendo nenhuma crítica a ninguém, tá? Foi o que aconteceu. Quem estava gerando as imagens do jogo, nem substituição estava mostrando direito. Uma confusão. Eu consegui ver um replay da batida e fiquei com a impressão de um golaço. Depois, com mais vagar, olhando a batida, o Rafael Martins cometeu um erro. Ele falhou. Ele deu um passo à frente, aí quando ele viu que a bola fechou, ele tentou voltar, não deu mais tempo. Então ele falhou. E Grau, não foi um frango, mas ele falhou. E você, Batistão? Eu também acho que ele falhou, porque embora tenha sido um golaço, o gol olímpico é sempre um golaço. É a magia da bola fazendo uma curva, porque desafio imenso daquilo que tem condições da bola fazer, né? Porque, veja, a bandeira de escanteio está no rumo do gol, pô. O cara bate na bola, ela faz uma curva, uma barriga imensa e entra no canto oposto. Então não tem como você não falar que gol de escanteio não é um golaço. Gol olímpico, porque foi exatamente, né, o gol que aconteceu na primeira Copa do Mundo. O Uruguai era campeão olímpico e
marcou um gol exatamente dessa maneira contra a Argentina. Cobrança de escanteio. Até então não existia a Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi instituída pelo Gilles Rimet em 1930. Então ganhou esse nome, esse tipo de lance, cobrança de escanteio com a bola entrando no gol, ganhou o apelido, né, a alcunha de gol olímpico. Então todo gol olímpico é bonito até pela raridade. É raro acontecer um lance desse tipo. O jogador tem que ter muita qualidade técnica, saber bater na bola para acontecer isso. Mas se tivesse o Rafael Martins embaixo dos paus, eu tenho a impressão de que ele conseguiria tirar essa bola. Ou socando para o lado, ou então dando um soco por cima do gol, enfim. Ele teria condição de fazer alguma coisa. Ele dá um passo para frente, imaginando que o cruzamento na cobrança de escanteio viria para dentro da grande área, que é normalmente o que acontece, né? O cara cruza o escanteio, a bola vem para dentro da grande área para que o zagueiro, normalmente é o zagueiro ou então o centroavante, que são os jogadores maiores, que são mais altos, bater de cabeça e o goleiro, se ficar embaixo dos paus e não antecipar um lance como esse, ele realmente vai tomar o gol. Porque quando o atacante, o centroavante ou então o zagueiro sobe, não tem jeito. Aí é apenas um milagre que dificilmente o goleiro consegue evitar o gol do adversário. Então ele tentou ter a antevisão do fato, mas o fato é que a bola veio com uma curva imensa e aí quando ele tentou voltar não deu mais. Falha do goleiro. O torcedor do Guarani ao longo da história desfrutou de alguns gols olímpicos, né? Principalmente no brinco. Fumagalli fez um gol em quartas de final de Campeonato Paulista e ninguém falou de goleiro. A gente sempre exaltou que é a batida, né? O jogador que bateu, a curva, o talento, o fator surpresa. Eu acho que gol olímpico é sempre muito mérito também do batedor. Tô com o Batista nessa. Não vi uma falha clamorosa do Rafael Martins, não. O ouvinte falou de nível de falha. Então é isso. Não é um frango, não é uma falha clamorosa, é uma falha. Então seria uma falha no nível mínimo, já que o ouvinte queria saber de nível. Então uma falha, pelo menos na minha visão, na minha concepção, uma falha, mas uma falha no nível mínimo. O Marcos do Bonfim também fala sobre isso aqui, ó. Quando o Fumagalli fez um gol olímpico no Palmeiras, ninguém falou da falha do goleiro do Palmeiras, sim do golaço do Fuma. Marcos do Bonfim deixando aqui a mensagem dele. O Rodrigo Andrade, aqui é pra você, Marquinhos. O Alexandre tá mandando o seguinte. Fala aí, Alexandre, um abração pra você. O Rodrigo Andrade está 100% recuperado clinicamente, senão é melhor esperar mais um jogo. Não, clinicamente recuperado. Eu não sei, eu não consigo afirmar se tá 100% com ritmo de jogo. Agora, recuperado está. Vocês voltariam já com o Rodrigo Andrade de começo ou esperariam mais? O Guarani tem sofrido muito com a antecipação da volta de alguns jogadores. Percebam, o Eduardo Persson já está sofrendo novamente com lesões. Inclusive, você trouxe hoje pela manhã, né, Marquinhos, que o Eduardo Persson certamente desfalca o Guarani por mais um período, né? É verdade. Eu fui buscar maiores informações, Júlio, e o que eu pude apurar é que o jogador sentiu muito, muito mesmo a questão da musculatura, né? O desconforto muscular. Ele está fazendo um trabalho específico na musculatura para que, por exemplo, ele não tenha ruptura de músculo, essa coisa toda. Foi o que eu consegui checar, né? Então, a gente esperava que a recuperação pudesse ser rápida. Eu não tenho nenhum prazo ainda para o Eduardo Persson voltar, viu, Júlio? Maravilha. Grande Bruno Guzmão. Bruno Guzmán tá mandando aqui que no começo... Esse é fera, hein? O Brunão é espetacular. Ele precisa só fazer um carinho lá no Sam de vez em quando. Ele é adestrador de Doberman também, viu, Júlio? Tem isso aí no currículo dele também? Aí também. Sensacional, hein? Eu já vi o Brunão adestrar muita coisa aí, né? Principalmente a guitarra. O talento da guitarra. Não, ele fazendo um Sultans of Swing de Mark Knopfler é sensacional, né? Olha o cachorro do... o Sam tá aí. Ele tá dizendo aqui, viu, Marquinhos, ó, que no começo dos anos 2000, ele viu o Robert fazendo o gol olímpico pelo Santos no Guarani, no Brinco de Ouro. Ele tá... O Robert carequinha? Que virou careca, né? Ele tá dizendo que talvez o goleiro foi o Gleger. Ele vai dar uma pesquisada aí. A gente até, de repente, descobre isso junto, Brunão, pelo site do Mariolani. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Essa facilidade, aliás, o trabalho espetacular do Mariolani, né?
Impressionante como tem facilidade para encontrar as coisas aqui, ó. Teve um Guarani e Santos em 2000. Se ele disse que foi no Brinco, teve um jogo em 2000 no Brinco, foi 3-2. Robert, olímpico, o goleiro era o Gleger. Aos 25 minutos do segundo tempo, o Robert fez um gol olímpico contra o Gleger. Eu já vou, inclusive, aqui no YouTube. Eu quero ver esse gol agora, porque teve crítica sábado. Não pode tomar gol olímpico. Inadmissível um goleiro tomar gol olímpico. Agora eu vou aqui, já achei o vídeo já, cara. Vixe! Agora eu quero ver se teve falha. Aqui, gol olímpico do Robert. Cadê o Gleger? Vamos ver. Primeiro gol. Bonito gol, primeiro gol aqui. Robert, tô vendo aqui no YouTube. Não teve nada disso aí, não. Não é falha, não. É sempre mérito do batedor. Rapaz, o Gleger tomou um gol olímpico mesmo. Tá aqui no YouTube, pra quem quiser acompanhar, o nome do vídeo é Guarani 3, Santos 2, Copa João Avelange 2000. Vixe! Gleger tomou um gol olímpico do Robert. Valeu, Brunão, bela recordação. Ele tá falando que xingou muito o Gleger no dia. Vocês pensariam em Humberto Louser? Manda aqui o nosso ouvinte, inclusive teve mais ouvintes falando do Louser, ó, o Giba Bugrino. Humberto Louser no Guarani novamente teria chance. Daniel Paulista é muito teimoso. Rafael Martins tem que ter mais chances. Gabriel já teve muitas. O Edson. Humberto Louser já. O outro ouvinte aqui, o Robson Oliveira, com o Daniel Paulista, vamos ficar atrás da ponte. Ele é fraco. Imagino se o Carpini, que pegou o Guarani na última colocação e chegou a sonhar com acesso. Imagina se ele pega o Guarani em sexto. Vamos classificar direto para a Sul-Americana. Ô Marquinhos, não tenho nenhuma informação sobre o Daniel Paulista estar balançando no comando do Guarani, né? Você tem alguma coisa diferente disso? Não, nem bochicho, nada. Não tem. Eu assim, vou responder da seguinte maneira, Júlio. Não vou nem perder tempo pra gente comentar esse assunto. Sem chance, pelo menos agora, né? Porque apesar do torcedor bugrino ter uma insatisfação com algumas escolhas do Daniel Paulista, o CH, ele faz uma campanha, por enquanto, de brigar por G4 de Série B do Campeonato Brasileiro, né? Apesar da teimosia dele nos últimos jogos em algumas questões, Lucão de centroavante, Pablo, essas invenções, né? Tony no meio campo, ele já deve ter tomado a sacudida interna, já deve ter ido para o cantão com a diretoria. E vamos ver a sequência. O trabalho dele, por enquanto, é bom, mas ele tem que parar de ser teimoso. Eu não acho que, nesse momento, ele corra qualquer tipo de risco, não. E você, Batistão, acho que é o momento de se pensar, de repente, numa pressão maior em cima do Daniel Paulista? Acho que não. O Daniel Paulista vem fazendo um bom trabalho, é isso que o CH falou, ele tem uma teimosia. Mas todo técnico é assim, né? Ele realmente tem essas teimosias, essas paixões por determinados jogadores. Não é o Daniel Paulista. Todos os treinadores agem da mesma forma. Aí o tempo vai passando, parece que eles acabam cedendo às críticas e também às pressões, que é parte da imprensa, parte da torcida, e aí vai conseguindo arrumar o time para desenvolver o trabalho. O período de oscilação do Guarani coincide, evidentemente, com as perdas de jogadores por lesão ou por cartão, ou jogador que saiu, né? O caso do Davó, enfim. Daqui a pouco a coisa começa a engrenar. Todo time oscila em determinado período da competição. O único resultado ruim, que eu achei ruim, né? Que o Guarani teve foi exatamente o jogo que ele empatou em casa, porque aqueles 2 pontos fizeram uma falta enorme. Jogo contra o Botafogo. O Botafogo não é um super time, assim como não tem nenhum super time nessa competição. Veja aí, o Náutico estava liderando, chegou a estar muito à frente dos segundo e terceiro colocados. Aí depois despencou, agora é o Curitiba, daqui a pouco vai oscilar também. Então não tem super time. Então o único resultado ruim foi aquele, porque esse jogo contra a equipe do Vitória, o Vitória está numa péssima fase, está fazendo um campeonato muito ruim, muito provavelmente vai ter dificuldade para se recuperar e vai disputar para não ser rebaixado, para permanecer na divisão. E o Guarani tem mais time do que o Vitória, poderia ter vencido a partida, mas
Fora de casa, no Barradão, é difícil vencer o Vitória lá e tal, e etc, etc. Agora, em casa, não podia jamais ter deixado de escapar aquela vitória, porque ele ganhou do Avaí fora de casa, perdeu para o Goiás. Jogo que poderia ter empatado, faltou competência, mas ainda tinha o Botafogo. Se ele ganha do Botafogo, vira com 32. É o melhor dos mundos. Metade de 64. Virou com 30, não é ruim, mas ficou o gosto de quero mais pelo campeonato, o bom campeonato que vinha fazendo durante o primeiro turno. Então não é o momento de pensar em troca de treinador. Eu sei que o Louser fez um trabalho excepcional, levou o time de volta para a Série A1 do Campeonato Paulista, e isso não é pouco. Então o torcedor fica sempre com aquele pensamento de que o retorno dele poderá significar algo mais com esse time que está nas mãos do Daniel Paulista. Mas eu volto aqui a lembrar que no Campeonato Brasileiro o próprio Humberto Louser também claudicou. Ele vinha com uma campanha dando indicativo de que ia subir, estava inclusive fazendo com que os críticos acreditassem nisso, e aí lá em Sorocaba acabou perdendo uma partida lá, um jogo bizarro, e dali para frente o time desceu de bico e o Guarani passou raspando, permaneceu por uma vitória. Fechou o campeonato com 44 pontos e só permaneceu, fechou a competição com 44 pontos e uma vitória a mais do que a equipe do Luverdense. Então, não é assim, né? Não existe nada que seja mágico. Vem o Humberto Louser e o time daqui a pouco vai virar o Barcelona. Não funciona assim. Ele é bom treinador, eu gosto do trabalho do Humberto Louser. Acho que ele já estará empregado novamente e na Série A do Campeonato Brasileiro, nessa dança dos técnicos, mas por enquanto não dá para pensar em demissão do Daniel Paulista, não. Júlio, acabei de ver o gol olímpico do Robert. Para de puxar o saco do que foi falha. Parecia que estava num jardim no final da tarde caçando borboletas. É o Vitor Miguel. Aqui é outro ouvinte. Acabei de ver o gol que o Gleger tomou. Muito mal colocado embaixo das traves. Muito pro lado esquerdo. O Joel Bugrino. Tá vendo? Todo mundo toma gol olímpico. Bons e maus goleiros. Mas foi um gol de... O gol do Robert foi diferente, né? Porque não foi na trave mais longe do corner. Foi na trave mais próxima, né? É diferente. Geralmente o gol olímpico a bola bate na bochecha da outra trave. Esse do Robert foi diferente. Júlio pensaria em Humberto Louser, sim. É um técnico que conhece o Guarani. Marquinhos, me ajuda aí. O Humberto Louser teve aquele problema que ele saiu... meio chateado com a diretoria do Guarani. Já era o Ricardo Moisés ou era o Palmeiron ainda? Você se lembra, Marquinhos? Eu acho que era o Palmeiron ainda, Júlio. Né? Porque o Humberto ele sai muito chateado do Guarani. Ele não tem mágoa do clube, evidentemente, sim. De algumas pessoas, especificamente, nem sei se essa pessoa é o Palmeiron, mas o modo como o Louser deixou o Guarani foi o modo que o chateou muito, né? Principalmente por tudo aquilo que ele conquistou. Acesso em Série A2, tinha... durante parte do campeonato brigado por G4 também. A última mensagem aqui, por enquanto as mensagens de texto, já tem as participações de áudio. Já as participações de áudio. Júlio, pergunte ao Marquinhos se tem alguma possibilidade do Bruno Brígido voltar ao Guarani. Ô Marquinhos, te ajudando nessa, o Bruno Brígido tá muito bem, obrigado, lá em Portugal, viu, Marquinhos? Eu sei disso, tá muito bem lá em Portugal. Inclusive sendo destaque e financeiramente muito bem, Júlio. Pois acho difícil também. Daqui a pouco você volta com mais do Bugre, combinado? Até já, Júlio. Agora são 5h58. Trânsito. A Rua São Carlos tem trânsito carregado da Francisco Teodoro até a chegada a Prefeito Faria Lima. Pela João Jorge, no sentido bairro, trânsito intenso na saída do terminal Miguel Vicente Cury e na altura da 7 de setembro e da General Carneiro. No sentido centro, o motorista reduz a velocidade na altura da Romualdo Andreazzi. Fiat Mobi, agilidade e economia para o seu dia a dia. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Carlos
Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, além de produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Produtos como álcool gel, 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão antissépticos em geral, cremes protetores para escaras, estetoscópios, cadeiras de roda e banho e muito mais. 2 lojas em Campinas, Avenida Alberto Medaljon 303, Jardim Santa Eudóxia, Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço, e também na Rua Armando Frederico Renganeschi 168. É a nova loja da Cirúrgica Popular, já inaugurada e funcionando, na Rua Armando Frederico Renganeschi 168, no Ouro Verde, em Campinas. Disque entregas, ligue 3295-5188, ou então chame pelo WhatsApp 99947-1980. 99947-1980. Mande uma mensagem e aproveite a facilidade do Disque Entrega Cirúrgica Popular. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Tem promoção super especial para o mês de agosto. Fica ligado e aproveite. Sócio adimplente concorrerá a 5 camisas oficiais do Bugrão. Sorteio no dia 24 de agosto. E também participa de inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Acompanhe tudo pelo site sociocampeão.com.br e pelas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Ajude o time do seu coração ser mais forte. Seja sócio campeão. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Dia com a bola na Rádio Bandeirantes, Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã termina a 20ª rodada, a primeira do segundo turno. O duelo será entre CSA e Náutico, às 9h30 da noite. Jogos encerrados, Coritiba venceu o Avaí 2-1, o Cruzeiro derrotou Confiança placar de 1-0, o Vitória passou pelo Guarani 1-0, o Operário venceu o Vasco da Gama 2-0, o CRB venceu o Remo 2-1, o Botafogo passou pelo Vila Nova 3-2, Goiás e Sampaio empataram 2-2, Londrina e Brasil 0-0 e a Ponte venceu o Brusque 3-0. Coritiba 39, CRB 36, Goiás 35 e o Avaí com 33. É o G4. O Guarani é o 9º colocado com 30 pontos e a Ponte a 15ª com 22. No rebaixamento, Vila Nova e Vitória com 19, Confiança com 13 e o Brasil também com 13 pontos. Na Série A do Campeonato Brasileiro, algumas mudanças entre os técnicos, por enquanto 9 trocas entre demissões, pedidos de demissão dos treinadores. Nessa segunda-feira, o Sport confirmou a saída de Humberto Louser e o Fluminense confirmou que Marcão foi efetivado para a vaga de Roger Machado. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse
Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Trânsito. A Anhanguera tem trânsito intenso nos dois sentidos em Jundiaí, na altura do quilômetro 60 e na saída 53. A alternativa é a saída 59 ou a saída 57, 9 de julho. Em Campinas, trânsito carregado no entroncamento com a Santos Dumont e na chegada ao Trevo da Bosch, no sentido interior. Venha para Sky pré-pago por apenas 12 vezes de R$ 14,90 sem mensalidade. Ligue 3003-1179. Sky, a gente se diverte junto. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Carlos Batista. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda, como você sempre sonhou. Vai trocar o piso da sua casa? Vai reformar ou construir? Então preste atenção, hein? Faça a cotação na Rose Pisos para economizar de verdade. Em Campinas, bairro Castelo. Anote aí o endereço: Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302. E na Avenida John Boy do Lope, 4.949, no Jardim Aurélia. Em Hortolândia, na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101, quilômetro 7. E também no Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli, 146. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Informações da Ponte Preta chegando aqui na Bandeirantes com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Mais uma vez um grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. Antes do noticiário da Ponte, quero mandar aqui um parabéns para um ouvinte muito especial que está acompanhando a Rádio Bandeirantes todos os dias, radinho ligado, sempre acompanhando as notícias da Macaca. E hoje ele completa aniversário. Parabéns para José Roberto Dalacqua. José Roberto Dalacqua hoje completa 62 anos. Ele é fã do Vini Locatelli e é fã também de toda a equipe de Carlos Batista. Então, por favor, Júlio, faça as honras da casa, você, o Batistão, pro José Roberto Dalacqua, o aniversariante. Calma aí. Eu vou passar pro Batista, mas não é possível que isso seja verdade. Você jura que ele é fã do Locatelli? Mandaram aqui pra mim no inbox. Mande um abraço, é fã do Locatelli. KKKKKKKK. Ah, o KKKKKKK. Foi irônico, né? Muda tudo, né, Batistão? Aí é um outro panorama. Ele deve ter cuspido marimbondos agora, né, ouvindo a rádio. Alô, José Roberto Dalacqua. Completando aniversário, parabéns para você. Desejo saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Sensacional. Bom, feito o registro. Você gosta, né, Lupe, dessas coisas aí, né? Eu confesso. Você fica procurando aniversário, né, para mandar abraço aí o dia inteiro. Não foi. Recebi aqui que ele, é sério mesmo, ele é ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, está sempre ligado no Bandeirantes Esportiva, não perde um programa e por isso o filho dele, o Rodrigão Dalacqua, pediu para mandar o abraço porque sabe que ele está ouvindo a programação da Rádio Bandeirantes, como todos os dias, todas as tardes, para saber das novidades da Ponte Preta, que venceu mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem venceu o Brusque em casa 3-0 em uma noite inspirada do goleiro
Ivan Quaresma. Foi a 4ª vitória da Ponte como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro. Venceu o Brusque, venceu o Confiança, o Londrina e também o Goiás. 4ª vitória consecutiva como mandante, que a Macaca consegue os 3 pontos e ela respira um pouco mais aliviada em relação à zona do rebaixamento. Abriu 3 pontos de vantagem em relação ao Vila Nova, que hoje é o primeiro time dentro do Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols da Macaca: Rodrigão marcou o primeiro de cabeça após cobrança de escanteio de Niltinho. Aliás, teve um ouvinte, não me lembro quando, que até perguntou há quanto tempo faz que a Ponte não marca um gol de escanteio. E a última vez que isso aconteceu foi na última rodada da Série B, 7-2, vitória da Ponte em cima do Figueirense. O Camilo cobrou escanteio e o Orobó, de cabeça, marcou o gol. Depois disso, a Ponte não conseguiu marcar após uma cobrança de escanteio e ontem voltou a marcar com o Rodrigão. O segundo foi marcado pelo Fecim e deu o terceiro pelo Moisés, artilheiro da Ponte na temporada, com 11 gols em 2021. O técnico Gilson Kleina comemorou e muito a atuação da Ponte Preta e principalmente a atuação do Ivan Quaresma, que foi muito criticado no jogo passado na derrota da Macaca para o Coxa, para o Coritiba, pelo placar de 2-0 lá no Alto da Glória, no Couto Pereira. E o Kleina, na entrevista coletiva, também revela uma conversa com o goleiro da Ponte para entender o que estava acontecendo. Ele respondeu em campo com a sua boa atuação e Kleina também comemora o resultado em cima do time catarinense. O mais importante era fazer a vitória hoje, né? De vários fatores. Claro que a gente vem no resultado ruim contra o Curitiba, contra o líder, uma equipe que, ao meu ver, foi uma das equipes que eu melhor vi em condição de jogo, técnica. A equipe ela teve um desempenho lá, nós tivemos, né, todo mundo viu, alguns erros que nós estamos tentando corrigir e era importante essa reação. E a equipe hoje reagiu, fez 3-0 numa equipe muito organizada, numa boa equipe que é a equipe do Brusque. Ela exigiu demais para que nós saíssemos com essa vitória. Nós temos algumas situações que aconteceram no jogo aí que nós precisamos conversar, ajustar, mas era de suma importância a gente fazer no retorno, você fazer 3 pontos numa equipe que começou abrindo 3 pontos com a gente lá no início do campeonato. Então, os 3 que eles tiraram no começo, nós conseguimos agora recuperar. E é o que a gente quer, nós estamos dentro dessa busca. Pontuar fora de casa, fazer a primeira vitória, mas estamos vivendo um jogo de cada vez. Tenho certeza que a Ponte Preta vai ter a condição de ganhar fora de casa, para a gente poder ter uma regularidade, trabalhar a semana. Sabe que nós vamos pegar um adversário também pressionado, um adversário que vai exigir muito da gente. Espero que a gente vai poder ter ajuste e vai ser uma equipe equilibrada no São Januário. Gilson Kleina também destaca as jogadas de bola parada. O gol de Rodrigão saiu após uma cobrança de escanteio cobrado por Niltinho. E de pênalti, Moisés fechou o placar. Nós trabalhamos essa semana nessa situação na bola parada, entendo que melhorou. A bola parada passa muito também pela cobrança, mas também passa pelo posicionamento, né? Estamos tentando fazer um ajuste diferente. Hoje vocês viram que nós mexemos um pouquinho na marcação no adversário. Nós estávamos levando um atleta só, hoje nós levamos 2. Criar esses mecanismos para que a gente possa melhorar a situação da bola fechada e da bola aberta. E no posicionamento da trajetória para a gente poder atacar a bola. A gente fica feliz, né, que fizemos gols de bola parada. Fico feliz que os atacantes, mais uma vez, puderam realizar o gol. Mas num todo, né, melhoramos tanto titubeamos até no segundo tempo aqui um lance aqui que o Brusque teve uma condição de finalizar, cabeceou sozinho. É uma situação que a gente precisa conversar, trabalhar, preparar essa semana aí para a gente melhorar esse quesito. Em alguns momentos da partida, a Ponte apresentou muita dificuldade na saída de bola com os atletas de meio campo. Gilson Kleina analisa de que forma melhorar essa saída pelo meio e por que tanta dificuldade no jogo de ontem contra o Brusque. A gente tem uma saída de bola, mas a gente também foi marcado, né? Então a gente tem mecanismo que quando o adversário consegue encaixar a marcação numa situação, a gente está criando outras. Eu acho que quando nós conseguimos colocar a bola no chão, tanto é que o primeiro gol, a hora que nós conseguimos colocar essa bola no chão, ganhamos a segunda bola, fizemos a
nossa aproximação saiu o gol. E é isso que a gente está trabalhando, né? Para tentar entrar essa bola nos pontas, a gente também poder fazer a passagem do lateral, o preenchimento de área, as finalizações, mas é dessa situação. Sofremos, volto a falar, a equipe do Brusque é uma boa equipe, a gente está feliz pelo resultado, mas sabíamos que também o Ivan fez grandes defesas, né? Fez um milagre ali também, nós poderíamos ter tomado gol, mas é uma situação que a gente precisa enaltecer. Até falamos para eles aqui, a última vez que a equipe não tomou gol foi na 10ª rodada contra o Avaí. Então hoje nós fizemos 3 e não tomamos gol, mas tentar melhorar. Acho que cada semana, cada treino, a gente tem que tentar melhorar uma situação da prioridade, né? Não é porque a gente tem 5 dias que acho que dá para fazer tudo, é dar prioridade para a gente poder ter uma equipe mais ajustada. Nas últimas 4 partidas, a Ponte marcou 9 gols. O técnico Gilson Kleina fala do crescimento do poder de ataque da equipe nas últimas partidas. Olha, nós tivemos uma organização ofensiva, ela melhorou muito mesmo, em todos os setores, e é aí que você começa a ter o equilíbrio. Mas nós trabalhamos e nós começamos também a intensificar muito o último terço. E o último terço você entender, né? Qual é o jogador que tem o confronto, qual é o jogador que tem o apoio, que é um jogo que nós vamos ter a situação, contra Confiança, nós tivemos muito a bola entrar pelo lado, a gente sabe que o Moisés por si só é um setor que eles vêm muito marcando. Hoje eles colocaram uma situação do Totti para ficar mais na marcação do Moisés, mas o Moisés eu entendo que nos confrontos ele foi superior. E também na situação que nós nos propusemos de tentar roubar essa segunda bola, porque eles projetam muito essa segunda bola e nós estávamos perdendo. Então a gente melhorou muito a decisão, a tomada de decisão, a escolha e a finalização, né? Que é uma situação importante, a gente também poder distribuir dentro da área, né? Quando você tenta no último terço, quem ataca o primeiro pau, quem entra os zagueiros, no segundo pau, os que vem de trás. Hoje teve uma jogada muito bonita, né? Que estourou no André, infelizmente a nossa finalização foi por cima, mas bem o que nós fizemos no treinamento, eu acho que isso também que a gente tem que enaltecer, mas melhoramos sim. Quando a gente tem a construção, fica os mecanismos até muito mais fáceis e assimilados, mas quando não acontece, a gente sabe que estoura no 1 contra 1, a gente tem que preencher de uma forma melhor e inteligente a área, e foi o que aconteceu. Ivan Quaresma foi o principal jogador da Ponte no jogo. Fez defesas importantes e ajudou e muito a Macaca a conquistar os 3 pontos. Ivan sofreu muitas críticas no jogo passado pelas falhas contra o Coritiba. Kleina revela o trabalho que foi feito com o camisa 1 da Ponte e enaltece a atuação do goleiro da Macaca. Ele fez hoje intervenções e defesas assim que ele... Realmente essa é a característica do Ivan, né? Até fazer um milagre. E é importante voltar o Ivan a fazer isso, porque ele nos dá segurança. Uma situação que nós conversamos depois do jogo do Curitiba, tentar passar tranquilidade, não tem goleiro, não tem jogador que não acontece o erro, eles trabalham para que isso não aconteça, não faz por querer. A gente sabe da confiança que o Ivan tem nesse grupo, que os jogadores têm com ele, que nós temos com ele, mas nós tivemos uma conversa assim, né? Era importante, né, o Ivan entender a trajetória que ele tem com a Ponte Preta. Nós sabemos que o mercado para o Ivan é um mercado muito grande, sabemos de pretensões de grandes clubes, mas que a gente possa focar nessa trajetória, nosso segundo turno na Ponte Preta, que a gente possa elevar o nosso nível, possa elevar a pontuação da Ponte Preta para um outro patamar dentro do campeonato, que é isso que a gente está buscando. Nesse momento ainda a gente trabalha, né, numa situação assim, que a gente tem que ter atenção, né? Hoje a gente faz 3 pontos, né, que ganha uma pontuação melhor, mas sabe que está muito próximo ali, mas era uma vitória dessa que a gente traz mais clubes, né, mais equipes para esse campeonato, e aí a gente pode tentar começar a ter um tipo de gordura. O Ivan foi muito importante, nosso capitão, essa semana ele também trabalhou com essa pressão, a gente conversou. Eu acho que o mais importante de conversar e de mostrar é a reflexão e a autoanálise que o atleta faz, e ele estava muito consciente quando a gente foi conversar. Então que bom que ele voltou, que bom que ele está melhorando também dessa dor dele da mão, que espero que não limite, né, porque ele é um grande goleiro. Aliás, né, a história da Ponte sempre revelou grande goleiro, o Ivan não vai ser diferente. Espero que ele tenha uma sequência agora bem positiva e que a equipe cresça junto com o crescimento técnico do Ivan. O fato lamentável do jogo foi a falha no sistema de transmissão do VAR, que não funcionou.
Kleina revela como foi a decisão junto com a equipe de arbitragem sem a utilização do árbitro de vídeo. A arbitragem veio conversar conosco mesmo, veio falar comigo. Até falei para o quarto árbitro, então, para a gente poder trabalhar tudo junto, porque a minha visão praticamente é a visão do quarto árbitro, né? Porque tem situações que eu sei que o quarto árbitro é ele que aplica a falta. Vai acontecer, porque o que nós tínhamos colocado é que a equipe do Brusque é uma equipe que para muita jogada, faz muita falta, é só ver a estatística, uma equipe que gosta muito do contato. Tanto é que no primeiro jogo, né, se a gente lembrar lá em Santa Catarina, se tivesse o VAR lá, nós teríamos um pênalti, eu acho que ele não teria dado o pênalti que foi colocado, que ficou em dúvida e que para nós não houve o pênalti, né? Então, essa era a preocupação, mas a gente também tentou passar no banco ali uma tranquilidade para a nossa equipe. Nós conversamos, né, desse sistema do VAR aí, que é muito importante você não parar na jogada, você visar a bola, com a garra ali dentro, porque teria o VAR. Mas eu acho que caminhou bem. Mais uma vez, né, a gente conseguiu fazer uma grande vitória dentro de casa, mas com dificuldade, tem que enaltecer a equipe do Brusque. 3-0 poderia ser até um placar diferente pelo que o Brusque produziu, mas assim, né, a gente conseguiu fazer 3 pontos no segundo turno, coisa que no primeiro turno nós levamos 5 rodadas para poder pontuar, né? Então, para poder fazer essa pontuação. Então, que a gente consiga fazer uma pontuação boa contra o Vasco, um jogo difícil também em São Januário, a gente poder trabalhar essa semana e tentar fazer um jogo estratégico, ver que maneira que a gente pode competir melhor lá, ser uma equipe equilibrada, uma equipe também que possa buscar um resultado positivo. E mais uma vez agradecer a torcida, né, que vem nos receber, que nos apoia, que está com esses atletas o tempo todo, toda a nação putipretana aí que está em casa aí. A gente tem uma semana mais uma vez de trabalho e poder viver um jogo de cada vez e que a gente possa pontuar em todos os jogos. E agora o técnico Gilson Kleina, como ele disse, tem uma semana cheia de trabalho até o próximo domingo, data da partida contra o Vasco, 4 horas da tarde lá em São Januário. Lembrando que a Ponte, como visitante, ainda não conseguiu nenhuma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Semana cheia também para recuperar alguns atletas em relação ao nível de cansaço. Por exemplo, o Camilo ontem com problema no joelho não ficou à disposição. O Thales está em fase final de transição. Lucas Cândido ontem já estava no banco, entrou um pouquinho no segundo tempo. O Marcelo Hermes, lateral esquerdo, que foi contratado, e também o Iago Henrique, que foi a última contratação da Ponte, eles aguardam a regularização no BID. E mais uma cara nova pode pintar no Moisés Lucarelli nos próximos dias. Uma negociação que está em estágio avançado do meia Matheus Anjos, jovem ainda, 22 anos, natural aqui de Campinas. Ele pertence ao Atlético Paranaense. A Ponte, junto com o Atlético, estão aí em tratativas para firmar esse acordo, que será por empréstimo, provavelmente até o final da Série B. Matheus Anjos é meia. Ele, além do Atlético, passou pelo Botafogo de Ribeirão Preto no Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. Também teve uma passagem pelo Paraná Clube em 2019 e no Guarani em 2018. Matheus Anjos deve ser a terceira contratação da Ponte Preta nesses últimos dias para a sequência da Bezona, Júlio. Bom, deixa eu ouvir os colegas também sobre essa vitória da Ponte Preta. Aliás, nos últimos 4 jogos em casa, 4 vitórias consecutivas, repito, no recorte de mandante. No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta tem conseguido melhorar a sua campanha. E ontem foi a vez de vencer o Brusque, placar de 3-0. Carlos Henrique, quero a sua opinião. A Ponte encontrou um jeito de jogar, né? Eu acho que tem muito mérito do treinador, que uniu o grupo, fechou o vestiário e achou uma maneira pragmática. É o que ele tem na mão. Ele não tem elenco, tratou de unir os caras, chamou todo mundo e colocou lá o discurso. Ele sabe fazer isso, ele tem experiência para isso. Ele tem rodagem para isso. Foi respaldado pela diretoria, que deu um bichinho aqui, outro ali. Então, toda essa sinergia caminhou para essa situação. Acho que todos estão de parabéns. E o que está acontecendo na Ponte era improvável de acontecer, com a qualidade do time questionável que é. Mas está todo mundo se superando. Todo mundo, em todos os sentidos. O time está correndo demais, está batalhando demais, está se esforçando demais.
não está jogando bonito, porque não é o caso. Né? Nesse momento, a Ponte precisa ganhar jogos, e é o que ela está fazendo. Você destacou com precisão nos últimos 4 em casa, ganhou 4. Quem que esperava isso com a campanha negativa no primeiro turno? Então ontem foi mais um jogo de batalha, de entrega, de coração. E a Ponte me parece que vai ser essa daqui para frente. É um caminho? Claro que é. Vale da mesma maneira. Não é? Ele está jogando com as peças que tem, com inteligência, trouxe os caras para perto dele, os caras estão correndo por ele. Nitidamente isso. Eu citei aqui, acho que foi na primeira vitória em casa ou na segunda, que eu vi a comemoração dos caras que não estava acontecendo da maneira que aconteceu. E eu, evidentemente, que eu não tenho certeza, porque eu não conversei com ninguém, nem com o Kleina, nem com os jogadores, mas é a impressão que eu tenho pelo comportamento do time dentro do campo. Teve um monte de problema no segundo tempo, mas o time tem várias deficiências técnicas e por isso tem que compensar na vontade, na entrega, né? Faz o gol, fecha lá atrás, o Ivan sendo eleito o melhor em campo. E eu fiquei muito feliz, não só pela vitória, viu, Júlio? Eu destaquei isso na hora do almoço, você sabe disso. Falei nos donos da bola, e depois das falhas diante do Coritiba, o Ivan merece isso, merece jogar bem, porque ele é craque. E ele fez uma defesa no segundo tempo impossível. Negócio sensacional, e ele está absolutamente recuperado das falhas. O cara tem que ter... O goleiro que é craque, é diferente, tem personalidade. Ele passou por cima, virou a página e seguiu em frente. Fiquei muito feliz, não só com o resultado, mas com a performance do goleiro, que realmente fez a diferença. A Ponte está de parabéns, mas é um joguinho de cada vez. Não dá para projetar, isso a gente vai precisar discutir quinta e sexta-feira. Mas diante do que estava sendo apresentado, a Ponte está de parabéns, porque é uma reação significativa o que está acontecendo nesse momento. Aliás, Batistão, apesar de um 3-0, né, o ataque funcionando, o Ivan foi um destaque da partida também, com importantíssimas defesas contra o Brusque, né? Elegemos o Ivan Quaresma o craque do jogo, por unanimidade. Todos os integrantes da equipe esportiva da Rádio Bandeirantes votaram no Ivan Quaresma. Então quem pega o recorte do jogo, né, 3-0, o placar da partida 3-0, dá a impressão de que o time da Ponte foi gigante, amassou o adversário. Um jogo equilibrado no primeiro tempo. O Brusque teve algumas oportunidades, mas não teve competência para resolver a questão. E a Ponte foi cirúrgica, ela foi precisa, ela foi letal. Teve a cobrança de escanteio. Estou sempre falando aqui da bola parada, né? Que define jogo, bola parada, 70% dos gols em média saem de bola parada com 1 ou 2 toques. Veja, nesse jogo, 75%. Cobrança de escanteio, gol do Rodrigão, especialidade dele, subiu muito. Foi lá no 5º andar para buscar de cabeça. O Rodrigão, ele é um jogador que tem as suas limitações técnicas, mas em alguns aspectos ele realmente é decisivo. É no arremate, nessa cabeçada. Ele tem um corpanzil, ele é grandão, veja, ele subiu. Os zagueiros são todos altos e ele foi muito acima dos zagueiros para buscar essa bola que veio bem alta. O Niltinho teve mérito na cobrança de escanteio. Não sei se eles tinham combinado isso, mas ele faz a cobrança de escanteio, a bola muito alta, vem na segunda trave e o Rodrigão sobe para meter de cabeça. E o pênalti que o Brusque reclamou uma barbaridade, mas efetivamente aconteceu. Falamos isso em tempo real no jogo. O Iago parte com ela dominada, vai levando para a entrada da área. E o zagueiro alemão do Brusque, ele dá o bote e erra. Porque o Iago salta. Quando o Iago salta, ele joga a perna esquerda por baixo e aí acerta aí esse toque já dentro da área. E o detalhe para o árbitro, que vinha muito próximo acompanhando o lance. E aí ele, quando dá o primeiro bote, o alemão, o árbitro não se manifesta. Ele continua com os braços abaixados. Quando o alemão dá o segundo toque e acerta o Iago, aí ele, incontinente, levanta o braço e aponta a marca da cal. Ou seja, foi um pênalti marcado de forma absolutamente consciente.
não tinha o VAR, defeito no equipamento, sei lá o que aconteceu, um negócio lamentável também, né? Primeiro que já colocaram o VAR somente no segundo turno. Não deveria ter colocado somente no segundo turno. Ou faz o campeonato inteiro ou não faz, ué. Mas tudo bem. Vai colocar no segundo turno, então coloca pelo menos um turno inteiro. E aí todo mundo esperando o VAR, principalmente a Ponte, que foi muito prejudicada. A Ponte perdeu uns 10 ou 12 pontos nesse campeonato, prejudicada pela arbitragem. E aí, nesse jogo aí, não tinha o VAR. O equipamento estava aí, vai para lá, vem para cá, chama o técnico, um conversa, liga, chama outro técnico, busca informação em alguém mais gabaritado para saber o que é que está acontecendo, mas o bicho não quis funcionar. Ele estava de greve, decidiu não funcionar, não trabalhar nesse jogo contra a equipe do Brusque e, felizmente, o árbitro foi atento, não prejudicou nesse jogo a Ponte, porque deu o pênalti, mas a Ponte estava ganhando de 2-0. Estava ganhando de 2-0, tomando um sufoco impressionante, estava sendo amassada no seu campo, a Ponte não conseguia respirar. O volume de jogo do Brusque era tamanho de que ele não deixava a Ponte respirar, vinha para cima, vinha com tudo sufocando, e se não fosse o Ivan Quaresma, dificilmente a Ponte sairia com os 3 pontos. O Ivan Quaresma foi o principal protagonista. Mesmo numa vitória de 3-0, ele foi o principal protagonista. Então, 32 minutos do segundo tempo, tinha muito jogo pela frente. Se o Brusque faz um gol, você não imagina a pressão, o quanto o time do Brusque ia chapiscar forte no Muro da Macaca. Seria praticamente impossível resistir que o Brusque não buscaria um empate no 2-0 se fizesse um gol. Então, o pênalti muito bem batido pelo Moisés deu um alívio. Deu para dar uma respirada nessa reta final, né? 32 saiu o gol, até os 50, o jogo terminou aos 50, com 5 minutos de acréscimos. Eu gostei da Ponte no primeiro tempo, me pareceu uma equipe organizada. Um detalhe importante, que o Gilson Kleina, e olha que os jogadores estavam aí, hein? Eu falei aqui diversas vezes, ele vinha insistindo no Kevin, insistindo com o Kevin não funciona atrás, não funciona na frente, e machucou. Aí o Gilson Kleina não colocava, usava o Felipe Albuquerque mais na lateral esquerda e não se utilizava do Rafael Santos. A Rafael Santos foi um dos destaques. O Gilson Kleina se lembra lá atrás, quando a Ponte venceu o Goiás, cruzamento do Rafael Santos, e aí no jogo subsequente, cruzamento do Rafael Santos, gol do Rodrigão. No jogo subsequente ele tira o Rafael Santos do time. Ao invés de dar um incentivo para o rapaz, não, tira o cara do time. Agora, né, parece que o alienígena está dando um tempo aí para o Gilson Kleina e ele está escolhendo as melhores peças. Ainda tem a questão do Locatelli. Locatelli não foi tão mal na partida de ontem, pelo menos correu, coisa que ele nem vinha fazendo. Mas não tem futebol para ser titular nesse time da Ponte. Mas Camilo machucado, né, contundido, com um problema muscular, não tinha condição de atuar, enfim. Vamos entender, Lucas Cândido também voltando de contusão. E aí o treinador está mantendo o Locatelli. Imagino que o Lucas Cândido, quando tiver condição, ele vai tirar o Locatelli do time. Mas nas demais posições ele está acertando. E também tem a questão aí por caminhos tortuosos. Acertou essa dupla de zaga, que foi bem novamente na partida de ontem. Claro que teve as defesas do Ivan Quaresma, mas muitos outros lances ele funcionaram. Esse Thiago Lopes é bonzão, é um baita de um zagueiro, tá resolvendo a parada. O Cleilton também subiu muito de produção. Então o time da Macaca vai conseguir a primeira vitória fora de casa lá no Rio de Janeiro contra o Vasco na próxima rodada. Valdemir Gomes, o comentarista da Palavra Fácil, integrando aqui o nosso time na Rádio Bandeirantes também. Sua análise sobre a Ponte Preta e bem-vindo ao Bandeirantes Esportiva, Tigrão.
Muito obrigado, Júlio. Bem-vindo você também de volta aí depois de um período aí afastado de recuperação, mas graças a Deus está tudo bem. Seja bem-vindo e é muito bom tê-lo de volta. A partida foi terrivelmente difícil, né? É aquela história que a gente sempre fala aqui do placar e do desempenho, né? Do MGA, do Movimento Geral de Ações da partida e daquilo que vai para o placar. Então, quem vê só o placar, imagina que foi um passeio. 3-0 é uma vitória clássica. Mas não foi assim, não, a ponto do Ivan Quaresma, pelo menos pela nossa equipe, ter sido eleito por unanimidade como o craque do jogo, como a principal expressão da partida. E eu chamava a atenção, antes do jogo, ao longo aí da semana, de que eu vi atentamente, por dever de ofício, a partida lá em Brusque, onde o Brusque foi derrotado pelo Goiás. Mas eu disse aqui, olha, foi uma fumaça. O que foi o Ivan ontem foi o Tadeu lá em Brusque na outra partida, na rodada anterior, na 19ª. Impressionante a intensidade desse time do Brusque, que veio sem 2 titulares absolutos, entre eles o artilheiro do campeonato, não é só isso, e o Edu, né, que não veio. Então, e também o Alex Renan, que atravessa um grande momento, aliás, foi destaque absoluto do Brusque, apesar da derrota contra o Goiás, mas uma derrota enganosa. O Goiás saiu todo cheio de hematomas, mas levou os 3 pontos. Apanhou pra caramba, mas tinha o Tadeu desequilibrando. E ontem aqui foi a mesma coisa. Só que a gente entende, quando eu falo a mesma coisa, o goleiro do time vitorioso foi muito exigido. Isso mostra que o Brusque vem aí oscilando, ele tem 25 pontos, a Ponte já chegou em 22, é mais uma rodada aí, pode ultrapassar, mas é um time que tem poder de reação, que tem qualidade e a qualquer momento volta a vencer os seus jogos. E isso, ao invés de desvalorizar, ou se não fosse o Ivan, não, ao invés de desvalorizar a vitória da Ponte, isso dá um peso maior para a vitória, que ela ganhou de um bom time que é muito difícil de ser batido. E se o goleiro pegou até pensamento, mérito dele, mérito do clube que tem um goleiro desse porte, que foi mal lá em Curitiba, mas que se recuperou amplamente no jogo de ontem. Então, vitória importante pelos números. E eu fazia aqui no Jogo Aberto, já com o comando do Edu, já tarde da noite, do domingão à noite, eu fazia aqui um pequeno recorte dos últimos 7 jogos da Ponte. 14ª rodada, Ponte 2, Goiás 1. 15ª, CRB 1, Ponte 1. 16ª, Botafogo 2.0. 17ª, Ponte 2, Londrina 1. 18ª, Ponte 4, Confiança 1. 19ª, Ponte 0, Coritiba 2, pela ordem do mandante, Coritiba 2.0. E 20ª, que foi ontem, Ponte 3, Brusque 0. Somando tudo isso daí, em 7 jogos, 21 pontos disputados, da 14ª até a 20ª, a Ponte ganhou 13 pontos. Esses 13 pontos, aplicados percentualmente sobre 21, só estou fazendo um recorte depois do jogo contra o Goiás, que foi uma vitória, são 61,9 pontos. Isso implica dizer, e não existe C no futebol, mas aplicando esse percentual não em 7, mas em 20 rodadas, tivesse a Ponte esse mesmo desempenho desde o início do campeonato, esse mesmo desempenho que teve nas últimas 7 rodadas, ela teria 37 pontos, seria vice-líder, 2 atrás do Curitiba, que tem 39, e 1 à frente do CRB, que tem 36. Essa é a verdade dos fatos. Então, é indiscutível a radical mudança de comportamento do time, é indiscutível a motivação extra do time, a vibração em campo, o ambiente melhor, menos carregado, e isso era esperado quando a Ponte começasse a vencer algumas partidas. Enquanto as vitórias não surgem,
A cada jogo o fardo fica muito mais pesado. As vitórias começaram a acontecer e a Ponte, com um elenco motivado, com um trabalho conjunto aí de premiação extra para os jogadores, ela consegue uma arrancada boa. E chega, meu caro Júlio Nascimento, ao número básico, mínimo, né, de 22 pontos, que representam exatamente 50% daquilo que é necessário para permanecer, que seria o ideal que tivesse acontecido na 19ª, ou seja, na virada do turno. A Ponte já usou um jogo do segundo turno para fazer 50% do que é necessário para permanecer. Eu acho que é bom, pela reação, por esse 61,9% de aproveitamento nas últimas 7 rodadas, a Ponte deu uma respirada, mas ainda está longe, muito longe de alcançar o seu objetivo e continua precisando de reforços. E continua precisando qualificar esse elenco, porque daqui para frente o campeonato vai ficando cada vez mais complicado. E ontem, a Ponte não jogou mais do que o Brusque, não. Mas ela foi mais incisiva, teve mais objetividade e teve o mérito de ter um goleiro que ontem parecia uma parede de aço intransponível, como se fosse um cofre que aguenta até tiro de AR-15. Nada passava pelo Ivan. E a Ponte não foi vazada, isso melhora muito o seu saldo de gols, isso melhora muito a confiança do time e melhora em muito, inclusive, a própria confiança do goleiro, que poderia, não fosse a personalidade que ele tem, poderia ter ficado abalada depois do frango que o Ivan tomou lá contra o Curitiba. Falando do saldo, a Ponte tinha -5 e agora -2. Está na frente, em termos de saldo de gols, de todas as equipes que estão ali na briga para tentar fugir do rebaixamento. Então, é lento, é passo a passo, mas tem sido progressiva e constante a reação da Ponte nas últimas 7 rodadas, o que, convenhamos, é muito positivo. Bom, rapidinho aqui, uma rodada sobre Matheus Anjos, o Atlético Paranaense com grande possibilidade de reforçar a Ponte. A gente conhece o Matheus Anjos por ter jogado no Guarani, mas também por ter enfrentado os times de Campinas com a camisa do Paraná, com a camisa do Botafogo de Ribeirão. É um jogador que constantemente aparece em alguns clubes da Série B e agora está na mira da Ponte. Começo por você, Batistão, sua avaliação sobre Matheus Anjos. Gosto muito, o jogador técnico tem muita habilidade, é um meia atacante, ele é ofensivo. Entendo que a Ponte não tem um jogador assim, recente, de um jogador com essas características. Eu conheço o Matheus Anjos há muito tempo. Me lembro de um programa especial sobre Copa do Mundo que nós fizemos e ele participou conosco. Na oportunidade, ele estava servindo a seleção brasileira sub-17. E aí, de lá para cá, ele vem aí tentando organizar a sua carreira. Teve dificuldades lá no Atlético Paranaense, ele pertence ao Atlético Paranaense, não conseguiu se firmar, está neste momento, inclusive à margem do processo lá no time paranaense, não está sendo aproveitado. E é por isso que ele está aí procurando o clube. Mas ele é muito bom jogador, tem tido um histórico aí de contusões que tem atrapalhado também, mas é muito jovem, né? É muito jovem, tem 22 anos, apenas o Matheus Anjos, e tem uma carreira gigante pela frente. Aprova a contratação, fiquei feliz, gostei da notícia quando fiquei sabendo de que a Ponte estava interessada na contratação dele. Carlos Henrique, o Bate Pesado, sua opinião sobre Matheus Anjos. Bom jogador que a Ponte, pela característica, precisa. Agora resta saber se o cara está pronto, né? Eu não vejo o Matheus há muito tempo, sei que ele teve problemas com contusão e a Ponte não pode trazer mais um jogador para ficar encostado aí. Se ele tiver condição de jogo, se não estiver com nenhum problema médico de contusão, sem dúvida está aprovada a contratação. E você, Tigrão, aprovaria a chegada do Matheus Anjos?
Claro que sim, Júlio. Mas eu faço essa ressalva também feita pelos companheiros. Batista falou que ele, pela pouca idade, tem tido uma incidência de contusão acima do que é normal para um jogador da idade dele. E eu também não sei há quanto tempo que ele não joga. Eu não tenho essa informação. Claro que o Lupe vai levantar, mas sendo um garoto, sempre o ritmo de jogo, sempre o ritmo atlético, eles são recuperados numa velocidade maior do que quando se trata de um jogador veterano. Eu gosto do Matheus Anjos, ele tem uma bola parada muito perigosa, seja de faltas laterais, seja de escanteios, e é um meia ofensivo. Eu o considero praticamente um terceiro atacante, que vem de trás com a bola, que dá boas assistências, que tem um bom arremate e tem essa virtude muito grande da qualidade na bola parada. Estando em condições de jogar logo, rapidamente, vai ajudar muito e eu acho que é um reforço, sim, considerável pelas características atuais e pelas lacunas técnicas existentes na posição dentro do elenco da Ponte. Pois não, Lupe, fechamos então o bloco da macaca? Só para responder a pergunta do Tigrão, faz um tempinho que o Anjos não joga. A última partida foi dia 25 de abril. Foi dia 25 de abril, Campeonato Paranaense, Atlético 2, Rio Branco do Paraná 0. Foi a última partida do Matheus Anjos, é claro que teve alguns problemas de lesões, mas também está aí no processo, né, de empréstimo. O Atlético está procurando equipes não só para o Matheus Anjos, mas para outros atletas que jogaram pelo Campeonato Paranaense e quem sabe pode surgir essa oportunidade da Ponte e o negócio deve ser fechado em breve. É complicado, você percebe, 4 meses sem jogar é uma eternidade, mas ainda assim eu traria. É isso aí, Matheus Anjos, você, torcedor ouvinte, pode mandar sua opinião também para o nosso WhatsApp 971021493, porque já tem Fala Galera aqui na Rádio Bandeirantes. Trânsito. Quem trafega pela Amoreiras enfrenta trânsito carregado no sentido bairro do São Bernardo até a chegada a Anhanguera. Pela Prestes Maia, lentidão entre a Faria Lima e o Jardim do Trevo. Pela Lix da Cunha, motorista reduz a velocidade no sentido Montemor, do Balão do Tavares até o Trevo da Bosch. Chegou o inovador NexGard Spectra, dose única mensal contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos. Uma solução completa em um delicioso tablete. Compre agora essa novidade. Carlos Batista. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido do INSS, procure a Concede. Concede Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Compareça lá no escritório, tome um cafezinho com o pessoal para entender direitinho como é que é o procedimento. Concede agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411, bem no centro da cidade. Fale com a Concede e garanta sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99 100 6609. 99 100 6609. Concede. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752.
Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato esmaltado nórdico Snow polido retificado 60 por 60 em cepa por apenas R$ 89,90. E tem mais. Torneira de mesa bica alta Basic Selite por apenas R$ 209,90. Ofertas válidas até dia 27 de agosto. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. O Grupo Serra Funerárias comemora 60 anos neste mês de agosto e traz promoção exclusiva. Adesão grátis para os 10 primeiros que ligarem. Garanta a tranquilidade da sua família, segurança, agilidade na parte burocrática. Planos funerários com cremação e mais benefícios. Ligue 19 3775 9752 e associe-se já. Confira mais informações. Acesse gruposerra.com.br. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo, tem Série A do Campeonato Brasileiro hoje, 17ª rodada, encerramento da rodada na Série A, Fluminense e Atlético Mineiro. Provável Fluminense, agora do técnico Marcão, vai a campo com o Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro e Egídio, Martinelli, André, Iago Felipe, Luiz Henrique, Luca e Fred. Já o time do Atlético Mineiro, do técnico Cuca, na briga pelo título, vai a campo com Everson, Guga, Natan Silva, ex-ponte, hein? Júnior Alonso e Guilherme Arana, Alain, Tietê e Zaratio, Zavarino e também Nátio Fernandes com o Hulk no ataque. Quem apita o jogo hoje no Maracanã é Flávio Rodrigues de Souza, com o VAR sendo operacionado por Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860 Nova Europa, Campinas. Pede que o alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Trânsito. Dom Pedro I tem trânsito carregado para quem segue sentido Jacareí, na altura do Trevo de Barão e na chegada à rodovia Heitor Penteado. No sentido contrário, trânsito bastante intenso, do Santa Mônica até a chegada a Anhanguera. Venha para Sky pré-pago por apenas 12 vezes de R$ 14,90 sem mensalidade. Ligue 3003 1179. Sky, a gente se diverte junto.
Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Vamos conversar sobre um assunto muito gostoso e que tem história para contar. Vou falar da Nico Paneteria Tradicional, fundada em 1973 em Campinas. Um ambiente bem elaborado, onde cada sabor é produzido pensando em você. Requinte culinário, presente em todos os momentos do dia. A tradição que você já conhece, sempre surpreendendo. Eu vou dar alguns motivos para você fazer da Nico Paneteria um hábito diário na sua vida. Aberta 24 horas, 7 dias por semana. Produtos 100% artesanais criados na própria Nico Paneteria. Excelência e dedicação no preparo de cada uma das receitas. Almoço de segunda a sábado, das 11h30 da manhã até às 15 horas. Aqui você encontra a deliciosa coxinha da Nico Paneteria, a melhor coxinha de Campinas. Todos os dias tem sobremesas preparadas para você. E nesta semana, começa agora dia 26, de 26 a 28 de agosto, tem o famoso Festival de Sonhos, com os sabores Prestígio, Negresco, creme pavê com morango, ferreiro, ninho trufado, goiabada com cream cheese, creme e doce de leite. Dá água na boca, é ou não é? E ainda tem mais buffet de caldos à vontade todos os dias da semana para você se deliciar. E aos finais de semana e feriados tem buffet de café da manhã para começar o dia mais do que especial. Nico Paneteria, localizado no Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Nico Paneteria. Bandeirantes. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala, galera. It's time, é hora do Fala, galera, aqui na Bandeirantes. A primeira mensagem vai pro ar. Boa tarde, pessoal. Vejo muita gente aí criticando o Daniel Paulista. Enfim, eu acho que a única crítica que é justa nesse momento é a escalação de Tony, né? Jogador sem preparo físico nenhum, sem condição de jogo nenhum, que foi para campo. Agora, um time que perde Júlio César, que perde Regis. Regis não é o melhor jogador do Guarani, ele é o melhor jogador da Série B. Que perde Rodrigo Andrade, que perde Davó. Não existe um time na Série B que, se perder 5 titulares, o técnico vai encontrar do dia para noite uma maneira de jogar. Isso é impossível. Quem entende o mínimo de futebol sabe que vai comprometer o trabalho de qualquer treinador de qualquer equipe. Tá? Então vamos dar uma segurada aí, pessoal. Daniel Paulista não pode não ser o melhor técnico do mundo da Série B, mas mágico ele também não é. Ô Tigrão, ponto de vista interessante aí que o Guilherme traz pra gente. Até lembro do Náutico, né? O Náutico, a partir do momento que começou a perder os jogadores, despencou, né? Foi de líder pra fora do G4, onde todo mundo já colocava o Náutico como um postulante ao acesso. É um ponto interessante aí que o nosso ouvinte colocou, hein, Tigrão? É interessante, sim, sem dúvida. E eu concordo com ele, eu tenho falado a respeito disso. Se você pegar a importância do Regis, do Rodrigo Andrade, do Davó, esse era o tripé de sustentação do Guarani, do meio campo para frente, né? Sem a bola, o Rodrigo Andrade ajudando na marcação muito, mas um cara que apoia, um cara que aparece bem também, armando o time, fazendo as tabelas, chutando em gol. E o Regis, o que o nosso querido ouvinte colocou, é verdade. Não era, quando deixou o time, o melhor jogador. Aliás, a gente já falou também, né? Sem querer dizer que ele se influenciou por ninguém, ele tem a personalidade própria, tem a opinião dele. Mas a gente já tinha falado aqui a respeito disso, que não é o melhor jogador do Guarani, é o melhor jogador da Série B, o Regis. Então é muita coisa que foi perdida
Ao mesmo tempo, agora daqui a pouco todo mundo volta, menos o Davó, que foi negociado, mas o Regis está voltando, o Rodrigo Andrade está voltando, o Bruno Sávio, que vinha muito bem, deu uma caída nas últimas partidas, mas com a volta de jogadores que encostam, que o municiam, que fazem a tabela com ele, ele vai crescer novamente. E o treinador tem qualidade, faz ainda uma boa campanha. Não nos esqueçamos que o Guarani está a 3 pontos do G4, minha gente. Uma rodada, apenas uma rodada, pode recolocar o Guarani dentro do objetivo. Algumas coisas ele tem que rever. Tony, o seu Índio deu uma evoluidinha e também não tem muito material humano, ele teve problemas no setor. Pode. A questão do Alan Vitor, que para mim, tem que jogar, está sendo muito pouco utilizado, mas são detalhes, é um ou outro reparo aí, mas no geral concordo plenamente, o trabalho dele é bom. Mais um ouvinte vai falar. Oi, Júlio Nascimento, boa tarde, ainda é boa tarde. Baltazar, Parque Santa Bárbara. Viu, os caras aí do Brusque reclamou daquele pênalti lá que não foi mesmo, que foi fora da área. Mas eles têm que lembrar que no primeiro jogo lá contra a Ponte, Daon fez um gol legítimo e um pênalti legítimo para a Ponte, certo? O resultado lá tinha que ser 2-1 para a Ponte Preta, lá no primeiro jogo de estreia, lá no primeiro turno. Agora, já tinha tomado 2-0 aqui e está reclamando desse terceiro gol da Ponte, que foi pênalti, que foi fora da área. Tudo bem. Um abraço, Tigrão, Carlos Batista, Bate Pesado, Gleg e você. Beleza? É nóis, Nascimento. É nóis. Tamo junto. Obrigado pela mensagem. É verdade. Primeiro turno, a Ponte foi prejudicada pela arbitragem contra o próprio Brusque, né? A arbitragem na Série B tem sido terrível, né? O nível técnico tá bem complicado nessa temporada e a gente torce para que o VAR, que ontem estava offline no jogo da Ponte, funcione nos próximos jogos e ajude os times de Campinas, pelo menos diminua aí a quantidade de prejuízos para as equipes. Eu respeito a opinião do torcedor, mas ele está equivocado. O pênalti existiu. O pênalti existiu no jogo de ontem. A Ponte foi prejudicada lá na abertura da competição. Realmente o resultado foi terrível, né? Porque a Ponte foi prejudicada pela arbitragem. Mas ontem o Brusque não foi prejudicado pela arbitragem. O pênalti existiu e o árbitro apitou corretamente. Discordo do ouvinte. Próximo ouvinte vai falar. Júlio, boa tarde. Sou eu, Francisco, Júlio. Fala, Francisco. Eu queria ver como vocês fazem a votação do craque do jogo, né? Ou seja, o melhor do jogo. O certo seria votar sem o outro saber, né? Como que, às vezes o CH vota nenhum, você vai no embalo dele e vota com ele. Não, então não tá errado, tem que votar sem os outros saber, secretamente. Aí sim, eu acredito que vocês estão elegendo o legítimo melhor em campo. Aí, ó, a gente tá dizendo que vocês que votam aí no craque do jogo são tudo influenciados por quem vota primeiro. Tem que ser voto secreto, aí o Edu, pelo que eu entendi, é isso. Ele tá propondo, todo mundo faz um voto lá secreto, eu não sei, coloca no papelzinho, cria uma urna, manda no WhatsApp, dá pra pensar no formato. Aí o Edu lê todos os votos de primeira, porque aí o comentarista B não vai ser influenciado pelo comentarista A. E aí, Batista? Eu acho que ele chamou nós tudo de cabeçudo, sem personalidade. E às vezes que deu empate. Foram vários jogos aí que nós estávamos em 5 na jornada e aí 2 votaram em determinados jogadores, 2 votaram em outros jogadores e ficou para um quinto decidir quem que levaria. E ainda assim ele poderia votar num outro jogador e aí o empate aconteceria, como aconteceu. Já tivemos em algumas oportunidades que teve que dividir, né? 2 jogadores foram eleitos os melhores porque os 2 tiveram 2 votos cada um e um quinto elemento da equipe votou num outro jogador que não tinha nada a ver com aqueles 2 lá que tinham sido votados. Então, evidentemente que há uma discordância. Assim como também pode haver uma concordância. Se todos acharam que um
determinado jogador foi o melhor e houve uma concordância, não significa que um está concordando com o outro. Já teve ocasião de ter um elemento da equipe que pediu para passar. Olha, não quero votar. Eu acho que não teve ninguém que foi bem nesse jogo e tal, e vou passar o meu voto. Não vou votar em ninguém. Beleza, tudo bem. Ele não votou em ninguém, e aí os demais companheiros, né, votaram em outros, e um outro foi eleito, um jogador foi eleito entre aqueles, os que tinham sido os menos pior, né? Foram votados. O Edu sempre faz essa pergunta: você está votando por exclusão ou por convicção? Às vezes, por convicção, dá 100% de aproveitamento. Um determinado jogador, como aconteceu com o Ivan Quaresma. Todos votaram no Ivan Quaresma. Às vezes, quando é para exclusão, pode ser que não dá 100%. Então, esse pensamento do ouvinte não está em conformidade com aquilo que efetivamente acontece, mesmo o voto não sendo secreto, sendo um voto aberto. Pois é, e assim, por isso que existe em alguns casos a justificativa, né? O comentarista vota, o narrador ou o repórter vota e muitas vezes justifica o seu voto, justamente para mostrar essa personalidade. Tem até um critério. O voto do comentarista, ele tem peso dobrado para decidir quando há um empate, ou seja, esse é um critério. Então, o comentarista que normalmente tem a responsabilidade de uma observação mais profunda daquilo que está acontecendo no jogo, o voto dele tem peso dobrado. Quando há empate, então vale para decidir quem será o craque do jogo o voto do comentarista. O problema é que em dois comentaristas, às vezes, cada um vota num jogador, contrariando aquilo que o ouvinte disse, e aí, deu empate. Então vai valer o voto do comentarista peso 2. Aí os comentaristas votaram cada um num. Aí a gente divide o prêmio, né? Aí a gente divide o prêmio, é isso que a gente tem feito. Então não é muito esse negócio de vaquinha de presépio aí, não, né? Maria vai com as outras, não é assim, não. Mas o ouvinte fez a crítica, eu vou te fazer uma sugestão, Batista. Pega o voto do Edu também, ao invés de fazer secreto, faz o Edu votar também. Assim, se virar tudo Maria vai com as outras igual ontem, porque o Ivan pegou uma barbaridade, pelo menos a gente decide ou divide aí o título de cabeçudo em mais gente, pelo menos dói menos. Isso aí. A questão do Edu, né? O Edu, ele tem uma função diferente e tem muitos afazeres. Então ele não vota, primeiro que é o apresentador, né? O apresentador, sei lá, poderia sim dar o voto de Minerva. Como tem esse critério do voto do comentarista ter peso dobrado, o que pode acontecer, acho até uma ótima sugestão, é quando tiver dois comentaristas e tiver um empate, o Edu Pinheiro pode definir. Ele, como apresentador, dá o voto de Minerva para eleger apenas um. Falando em Edu, o Edu passou aqui um recadinho e eu repasso aqui aos nossos colegas da Bandeirantes sobre o drive-thru de pizza do Instituto Luiz Braille de Campinas. É nesse sábado, dia 28, das 12 horas até as 15 horas. E o prazo para você fazer o seu pedido é amanhã, hein? Então, atenção, pizza a R$ 35,00, tem vários sabores, americana, calabresa, portuguesa, pizza vegetariana, goiabada, mussarela, frango com requeijão e brigadeiro. Cada pizza R$ 35,00, o drive-thru de pizza do Centro Cultural Luiz Braille de Campinas. O telefone para os pedidos, atenção, hein? 3255-0754. 3255-0754. Se você ouvinte tem interesse, não conseguiu anotar o telefone aí, é só mandar um WhatsApp aqui para mim que eu passo para você os detalhes. 3255-0754, o drive-thru da Pizza Instituto Luiz Braille. Abraço para você, Edu. Obrigado pela mensagem. Próximo ouvinte vai falar. Boa tarde, CH, Batista, Dilson do Cambuí. Olha, o Daniel, ele tem que assistir o VT do último jogo mesmo. E não é uma vez só, não. Ele tem que assistir umas 10 vezes para ver a besteira que ele fez ao pôr o Tony em campo, que não marcou ninguém, ficou que nem uma barata tonta. Ele não sabia onde ele se posicionava em campo.
não pegava na bola. Quando pegou na bola, entregou de bandeja em situações perigosíssimas para o time do Vitória. O Pablo, que não conseguiu também jogar. Quando saiu o Diogo, ele não conseguiu marcar ninguém no time do Vitória. E quando ele tinha que pôr também o Alan Vitor com mais tempo de jogo para poder fazer alguma coisa, não, ele pôs o Todinho em campo, que sem ritmo de jogo totalmente. Ele tá, olha, foi uma besteira atrás da outra. Ainda bem que ele reconheceu as besteiras que ele fez e que no próximo jogo ele corrija. Ô, Júlio. Oi, Batistão. O Daniel Paulista colocou Alan Vitor aos 38 minutos do segundo tempo. Então, eu não entendo o treinador, né? Precisando fazer gol, o time jogando mal, com muitas dificuldades na transição das linhas. Precisava um jogador com esse poder de decisão e o cara coloca aos 38 do segundo tempo. Não tá querendo acertar, né? Você colocar um jogador com o poder de decisão, o poder de chute que tem o Alan Vitor, aos 38 do segundo tempo, aí o treinador brincou com a nossa inteligência e com a inteligência do torcedor. O torcedor ouvinte da Rádio Bandeirantes tem razão de reclamar. Ele tem que assistir aquilo que ele fez, que foi um trabalho. O time todo foi mal, mas ele foi mal também. Então ele tem que ser inserido naquela confusão lamentável que aconteceu com o plano de jogo do Guarani contra o Vitória. Mais um ouvinte vai falar. Digo um abraço, Batista, e para todos aí da Bandeirantes. Coitado do Barbosa, né? Ele não morreu triste, não. Ele fez a função dele e todos os goleiros têm seu momento de tomar seu frango, né? Que Deus o tenha em bom lugar, né, Batista? Um abraço a todos. Tchau. Um abraço, obrigado pela participação. Eu falei aí do Barbosa quando estava falando dos goleiros. E ele próprio, Barbosa, em todas as entrevistas, ele se revelava extremamente chateado com aquilo que aconteceu com ele, né? Até usou essa frase, dizendo que no Brasil a pena de morte... A pena de morte não existe no Brasil. A pena de condenado é de 30 anos. E ele já havia 50 que estava pagando pela falha que cometeu, ou que teria sido acusado de ter cometido uma falha na vitória do Uruguai, 2-1 em cima do Brasil no Maracanã. Então ele que disse, né, que estava muito chateado, em todas as entrevistas, ele se revelava muito magoado com essa situação. Esse negócio no Brasil de crucificar goleiros, às vezes é cruel demais. E eu lembro aqui que o Barbosa foi condenado à prisão perpétua da sua alegria, porque perdeu a Copa de 50. E o Félix foi condenado à prisão perpétua e à perda da sua alegria, porque ganhou a Copa de 70. Então até o cara que ganha é criticado, porque muitos injustamente, irresponsavelmente, covardemente, diziam: o Brasil ganhou a Copa de 70 apesar do Félix. Então vejam, o Barbosa crucificado porque perdeu em 50. E o Félix crucificado porque ganhou. Então às vezes as pessoas têm que ter um pouquinho de ponderação, especialmente com relação aos goleiros, que o goleiro é a mais ingrata disparadamente de todas as posições. Mais um ouvinte vai falar. Boa tarde, amigos da Band. Carlos Batista, respeito muito vocês, tá? Gosto muito do programa de vocês, sou ouvinte há muito tempo, olha, desde a educadora, pronto, não precisa falar mais nada, né? Nossa! E gostei do comentário seu, sim, eu também, o Índio acho que tinha que ficar fora, devia de voltar com o Rodrigo Andrade, já que o Regis não pode vir, e Andrigo, tá? Só um comentário que eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho, que é o seguinte, pensa bem para vocês verem, goleiro do Guarani... O Rafael Martins é bom, o Gabriel Mesquita é bom, tá faltando um treinador de goleiro. E, pelo amor de Deus, os caras saem do Guarani, vai em outro lugar e arrebenta, entendeu? Só que aqui não dá, é treinamento, é falta de treinamento, com certeza é isso daí, entendeu?
Porque, ó, se vocês puxar no passado, o Dimas, que o Carlos Ganso, ele que formou. Quando ele veio para o Guarani tem vários goleiros bons, entendeu? Então tá faltando treinador de goleiro. Vocês podem ver para vocês verem. Eu gostaria que vocês debatessem isso daí, entendeu? Mas tudo bem, gostei do comentário. Se Deus quiser, amanhã vai ser Guarani na cabeça, 2-0. Beleza, velho? Um abraço para todos da Band aí. Beleza, valeu demais. A gente conseguiu debater um pouquinho isso no bloco do Guarani. Agradeço aqui a participação do nosso ouvinte sobre essa situação envolvendo os goleiros, né? Um pesadelo sem fim para o torcedor do Bugre, a regularidade dos goleiros. Mais um ouvinte, vai falar. Boa noite, Júlio. Projeção de Março. Ontem ficou provado que não temos volantes capazes e meia de ligação. Parecia bombardeio aéreo, só passava por cima a bola. Demos sorte. Espero que ela nos acompanhe até o fim do campeonato. Um abraço, Wilson. Aí, cara, o Wilson de Mário dando uma risada aqui no áudio. Espetacular, hein? Gostei. O que uma vitória não faz? Sensacional. E um abraço aqui pro Sérgio Urbano, ele que gosta também da zona rural, mas é o Sérgio Urbano, torcedor do Guarani. É isso, Alexandre? Amigo do Gipa. Tem um aleluia aí, Júlio? Tem. O Tigrão de Março deu risada. Tem tudo, cara, aqui. O João com o Alexandre. Você fica tranquilo, entendeu? Mais um ouvinte, vai falar. Amigos da Band, aqui quem fala é o Carlinhos Japonês. Muito boa noite, amigos cronistas, competentes. Gostaria de dizer que o time do Guarani não tem condições de subir. Eu vou dizer o porquê pelo seguinte caso. Nós temos 2 goleiros que não são confiáveis. Temos também jogadores importantes, como Regis, Rodrigo Andrade. Creio eu, eles não estão realmente sabendo que camisa estão vestindo. Por exemplo, Rodrigo Andrade, no último jogo, ele entregou 2 gols. Eu não sei qual foi a gravidade dessa contusão, mas ficar tanto tempo fora é lamentável. E o Regis da mesma forma. A gente vê esses times que estão lá em cima, os jogadores estão mais constantes e comprometidos com a camisa. Eu pergunto, será que eles estão realmente comprometidos com a camisa do Guarani? Outro detalhe, vocês estavam falando ontem sobre o Matheus Anjo, né? O Matheus Anjo, inclusive, jogou no Guarani também, ok? Sim. Jogou no Guarani, jogou em 2017 no Bugre. E é de Campinas. Natural de Campinas, Matheus Anjos. Então ele, além de ter jogado no Guarani, ele também é natural da cidade de Campinas. Foi 2018. O Matheus Anjos, ele é muito novo, ele tem 22 anos. Só que ele começou profissionalmente tão cedo, parece que ele é mais velho, né? Mas ele tem só 22 anos, é muito novo, muito novo. Ele surgiu na Escola de Futebol Chuteira de Ouro do Lígio Carvalho. Mas um trabalho de garimpagem extremamente importante. E aí, os times de Campinas não se interessaram. Numa época, não sei se ainda faz isso, mas o Lígio sempre teve o cuidado, como ele trabalhou nos 2 clubes em Campinas, de quando surge algum garoto levar para os clubes. Nem sempre dá certo, cada clube tem a sua política para receber esses jogadores. E numa dessa, o Matheus Anjos foi levado para o Atlético Paranaense. Mas ele é de Campinas, ele é natural de Campinas e surgiu na escolinha de futebol do Lígio Carvalho. Próximo ouvinte, vai falar. Ô Júlio, eu queria acrescentar também, né? É o Léo aqui do Terminal Itajaí, que eu sou fã de vocês aí. Eu escuto vocês, eu assisto vocês na televisão e quando chego em casa é no rádio. Aí! Né? E na televisão eu tava assistindo o último jogo aí que o Batista transmitiu pela TV, né? Eu acho que foi o Mirassol e o Confiança, parece, né? E o Gregão tava lá, estilo jogador, com a perna meio aberta lá, aparecendo na televisão aqui, eu assistindo. O Batistão também, com a perna meio aberta lá, tal, né? Transmitindo. Pinta de atleta, o Batistão. Agora o Tigrão não, tava tudo enrugado, encoído e ainda com a mão no bolso. Ô Tigrão, quem que ocupar bem o espaço aí, Tigrão, que eu sou seu fã.
Fica com Deus, bom trabalho. Tigrão, você foi mencionado, tá vendo? Primeiro, o Confiança não tá na Série C, né? O Mirassol jogou com o Figueirense. Um abraço, Tigrão! Um beijo, Tigrão! Calma, meninas, calma, não se esbofeteiem, não se estapeiem, não se agridam, tem Tigrão para todas. O que é que ele disse? Que eu fico... Ele disse que eu fico relaxado, é isso? Ô, Tigrão, sabe a postura... sabe o Cristiano Ronaldo quando vai bater falta? Que ele fica com a perna aberta assim? Com a postura? A postura correta, né? Peito estufado, perna aberta. O Batista e o Gleger ficam assim. Encaixado em cima do compasso, né? Isso, o Batista e o Gleger, eles fazem essa pose, né? Que é a pose da batida de falta. O boleiro... Eles ficam de perna aberta, é isso? Não, Tigrão. Aí o ouvinte disse que você fica mais ali, né? Fica encolhidinho, tudo enrugado. Né? Todo curvado. Eu prefiro ficar meio de miguezão do que com a perna aberta igual eles, viu, Júlio? Mais um ouvinte, vai pro ar. Por favor, pergunta pro Batista por onde anda Bruno Sávio, que tanto ele fala, tanto ele enche a bola dele. Nunca mais eu vi esse homem fazer nada. Senti uma crítica construtiva aí pra você, viu, Batistão, sobre o Bruno Sávio. Ele tá me cobrando, né, porque eu tô sempre falando do Bruno Sávio, que é o vice-artilheiro do Guarani, ué. Ele, na fase, não tá boa, mas também há de se entender, e eu avisei que isso ia acontecer. Tirar o cara da dele, porque o Bruno Sávio joga pela beirada do campo e ele vem fazendo a diagonal. É assim que ele marcou os gols que ele marcou e virou vice-artilheiro do Guarani. Agora, não tem o Lucão do Break, não quer jogar com o Lucão do Break, ou o Lucão do Break não viajou porque estava gripado e tal, e aí tem que jogar de uma maneira diferente. Então, todas as vezes que eu vi o Bruno Sávio jogando centralizado, ele não foi bem. Então tinha que arrumar uma outra forma de jogar, colocar um outro jogador centralizado. Acho até que pode colocar o Júlio César centralizado, que dá mais certo do que estragar uma posição para consertar uma outra. Aí não ganha um centroavante e perde um jogador que joga pela beirada. Então o ouvinte está me criticando porque estou sempre falando do Bruno Sávio, mas eu não passo a mão na cabeça de incompetentes, não. Ele está jogando numa posição errada por decisão do treinador, mas ele é muito bom jogador e é um jogador comprometido. Mais um ouvinte vai falar aqui na Band. Boa noite, é Paulo do Cambuí. Um grande abraço a todos que estão fazendo o programa aí. Vocês já pararam para pensar que a Ponte Preta é um time espetacular? Deve ser o único time do mundo que todo jogo começa com 9 jogadores. E tem conseguido resultado nos últimos agora, né? Porque jogar com o Locatelli e com o Fecim, apesar do Fecim ter feito aqueles 2 gols lá, ele inexiste no jogo, né, gente? Ele inexiste. Então a Ponte Preta tem conseguido ganhar com 9 jogadores. Sensacional, né? Esses 9. Muito bem, aí o nosso ouvinte participando, mais uma mensagem, vai pro ar. Boa noite, Júlio. Boa noite, José Carlos. Boa noite, CH. Estava eu cuidando do jardim na frente da minha casa dia desses e passou um amigo e, em tom de brincadeira, disse que queria me ajudar. Como a terra estava muito dura, eu estava mexendo com uma picareta. Ele falou, pô, se tivesse uma outra ferramenta aí, uma outra picareta, eu podia te ajudar. Eu falei, pois não, cara, a gente pode dar um tempinho e tal, eu vou até no Moisés Lucarelli, lá deve ter bastante. Eu posso pegar uma lá e tal, trazer para você me ajudar. Aí rimos um pouco desse episódio, ele desistiu de me ajudar e foi embora, e eu continuei com o meu trabalho. Vocês acham que eu estou sendo meio sarcástico aqui com a minha ideia, com a minha posição, ou vocês acham que realmente eu poderia achar essa ferramenta no Moisés Lucarelli? Um abraço a todos aí, viu? Frank Bob falando, Ponte Pretano desde sempre. Obrigado, Frank, pela mensagem. Olha só, gente, Emerson Maria pede demissão do Vila Nova, 12 dias no cargo e 3 jogos. Muita gente pensava, né, que a regra que limita a quantidade de técnicos na Série B talvez reduziria a média de trocas entre os times, mas
não tem adiantado muito não. Emerson Maria ficou 12 dias, 3 jogos, não comanda mais o Vila Nova. Mais um técnico que pede demissão ou é demitido na Bezona. Mais um ouvinte vai falar. Boa noite, equipe da Band. Perna, Vila Boa Vista. Tá difícil para comentar esse futebol pobre que o Guarani vem fazendo em campo aí dessas últimas partidas. Bom, o que eu espero, sinceramente, é que complete logo esses 15 pontos que faltam aí, que some pontos no derby ou ponto e devolvam a nossa paz. E quanto ao preparador de goleiros, os 2 goleiros, o Michel Alves, que diz que está bem servido, vou dizer igual o Neto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. 3 vezes. Abraços, galera. Valeu, Perna. Abraço para você também. Próximo ouvinte vai falar. É do Pinheiro. Aqui quem fala é José Taquaral. Opa. Estava assistindo o jogo do Brasil, de Guarani e o Vitória. O Guarani poderia ficar jogando a noite inteira, não ia fazer um gol no Vitória. O sistema de jogo que ele está apresentando depois da saída do Davó. O técnico consegue mais fazer um time agressivo. Muito bem, obrigado pela mensagem. Mais um ouvinte. Boa tarde, amigos da Band. É Sérgio das Paineiras. A Ponte Preta agora com esse incentivo aí do bicho progressivo, né, mudou a coisa, né? Os jogadores estão correndo mais, realmente tem que molhar o pé da planta, né? Como diz a gíria. Agora, acho que o principal fator foi a saída do Camilo. Infelizmente, o Camilo amarrava todo o jogo da Ponte, cara. Qualquer analista aí pode conferir para mim aí, o Tigrão, o CH, que o Camilo, cara, é um pica-couve para mim em fim de carreira. Ele pegava a bola e a bola Ponte parava no pé dele. E eles perdiam a bola. É realmente deixar ele machucado aí, nem que não estiver machucado, vamos pagar para ele ficar sentado na arquibancada. Abraço. Obrigado pela mensagem, Paulo. Próximo ouvinte vai falar. Boa tarde, Nascimento, equipe. Aqui é o Alan do Jardim Uruguai, Campinas. Deixa eu perguntar pro CH. O CH, como que a gente consegue explicar isso, rapaz? O Natan, volante que jogou na Ponte aqui, ó. Titular absoluto do timaço do Atlético Mineiro. Aqui ele não conseguia ser titular na Macaca, rapaz. Como que a gente consegue explicar isso? Acho que é meio parecido com o Batista falou mesmo. Futebol é uma caixa de fazer doido. Abraço a todos aí, Alan, Ponte Pretano. E o Natan lá no Galo, ele foi de volante pra zagueiro, né, CH? Ele mudou de posição, né? Até no Cartola. E tanto que ele tá jogando bem. E tá mesmo. Tá colocando gente graúda no banco de reservas. O ouvinte tem razão, tá jogando muito. Agora, por que ele não jogou na Ponte? Olha, só perguntando pro oráculo. Muito bem. Terminamos, Alexandre? Foi tudo? Oh, sensacional, hein? Nota 10. Vamos então com os destaques finais. Agora na Rádio Bandeirantes, os destaques finais. Vamos aos destaques finais. Começamos com o Guarani, Marcos Luiz. Olha, Júlio, depois do trabalho que aconteceu na manhã de hoje, delegação do Guarani partiu para concentração e amanhã jogo contra o Operário às 7h no estádio Brinco de Ouro. A novidade pode ser Rodrigo Andrade. O atleta está recuperado de contusão. Sobre Bruno Silva, que conversou com a gente, o capitão retornará na equipe. Ele estava suspenso na derrota do Guarani para o Vitória 1-0 em Salvador. Regis e Eduardo Persson ainda seguem em tratamento. E agora o destaque final da Ponte Preta, chegando com Antônio Lupe. Fala, Lupe! A Ponte se reapresenta amanhã, Júlio. Inicia a preparação para o duelo contra o Vasco, domingo às 4h no Rio de Janeiro. O Departamento de Futebol da Macaca deve anunciar ainda esta semana, acho que no máximo até amanhã, a contratação por empréstimo do Matheus Anjos, meia que pertence ao Atlético Paranaense. Provavelmente contrato com a Macaca até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. E não está descartada a possibilidade da chegada de mais um meia atacante para reforçar o elenco da Ponte. Júlio. E atenção, torcida corintiana, Roger Guedes será anunciado nas próximas horas como reforço do Corinthians. Carlos Henrique, o bate pesado, seu destaque final, CH.
Estou me preparando aqui para ver Fluminense e Atlético Mineiro em São Januário. Vou ver o Natan, vou ver o Zaratio, vou ver o Nátio Fernandes, o Hulk, o Guilherme Arana. Enfim, eu vou ver a seleção do Galo Mineiro contra o Fluminense, que vai de novo, mandou Roger embora, o técnico, né? Agora tem Marcão de novo como seu interino. Boa noite e até amanhã. Valdemir Gomes, o seu destaque final, Tigrão. Para dizer que foi muito legal a gente ter participado do programa hoje novamente sob o seu comando. Você tá legalzão, tá bacana. Participação dos ouvintes cada dia melhor. E a gente espera que Deus nos proteja e nos ilumine para que possamos continuar recebendo para praticar diversão, para realmente nos divertirmos aqui no programa, ouvindo os nossos ouvintes e contracenando com eles, interagindo com eles, que isso realmente é espetacular. Boa noite, até amanhã. Valeu, Tigrão, abraço para você. Carlos Batista, o seu destaque final, Batistão. O ouvinte falou aí da transmissão que ele estava acompanhando da Série C todo sábado, 5 da tarde. E nós transmitimos o jogo do Mirassol com o Figueirense, resultado muito ruim. Mirassol praticamente dá adeus à possibilidade de classificação. Esse é o grupo B, 4 equipes vão se classificar. O Mirassol congela nos 16 pontos. Ipiranga tem 26, é o líder. Criciúma 26, perde no critério de desempate. Novo Horizontino 24 e o Ituano tem 22. Esses são os 4. Caso o campeonato terminasse hoje, já foram 13 rodadas de um total de 18. Botafogo teve uma derrota ruim, perdeu para a equipe do Ipiranga por 2-1 e congelou nos 19 pontos, mas está muito próximo do G4, continua, portanto, na batalha, na luta para entrar no G4. Série C na Band. Um abraço, Júlio. Um abraço a todos, agradecendo aqui os trabalhos técnicos da dupla Alexandre Almeida e Joelso Cardoso. Na sequência tem Esporte em Debate, inclusive atualizando informações sobre a chegada de Roger Guedes no Corinthians. Termina aqui o Bandeirantes Esportiva desta segunda-feira. Eu volto amanhã, 11h30 com Nossa Área, 5 horas novamente com Bandeirantes Esportiva, e amanhã tem Jornada Esportiva com o Guarani em Campo. Boa noite, boa semana. Tchau, tchau, gente. Bandeirantes.